Nunca fiquei tão assustada em toda a minha vida. Vesti meu uniforme de basquete com as mãos trêmulas. Meu coração estava batendo forte. Eu nunca usei roupas assim. Tenho me escondido de todos por muito tempo. Mas agora, a escola toda vai descobrir o meu segredo. Oi, meu nome é Teresa e eu tenho 16 anos. Há muitos anos eu vinha escondendo um pequeno segredo de todos ao meu redor. Bem, na verdade, é um grande segredo. Literalmente. Os meus quadris gigantes. Eu tinha um problema com eles. Então, eu só usava roupas largas e só trocava de roupa quando não havia ninguém por perto. A escola inteira estava se preparando para o baile de inverno. E eu não era uma exceção. Junto com minha mãe e minha irmã mais nova, fomos à loja comprar um vestido para mim. Eu estava indo de loja em loja há várias horas, quando de repente vi aquele vestido. É como se ele tivesse me escolhido. Eu o peguei e corri para o provador. E quando me olhei no espelho, tive certeza. Era ele. Só que o vestido ficou muito justo e colado. Naquele momento, pensei que não havia nada de terrível nisso, porque o vestido era maravilhoso. Quando minha irmã o viu, fiquei ainda mais encantada, pois ela exclamou, "Que lindo!" E aí veio minha mãe e estragou tudo. Ela disse, ficou muito colado, né? Todas nós temos quadris enormes e precisamos esconder isso. Ah, é. Quase me esqueci de dizer. Quadris largos são uma coisa de família. Minha mãe também usava roupas largas. E até minha irmã mais nova, mesmo tendo só 13 anos, já sentia vergonha de suas curvas. Tentei argumentar com a minha irmã, sem sucesso. Ela me criticou, chamou o vestido de feio. E então saiu para escolher outro vestido para mim. Eu não queria tirar o vestido do corpo. Então, não corri para o provador. Eu estava tentando aproveitar os últimos segundos perto do espelho. Quando, de repente... Ah, meu Deus! Era o Trevor! No reflexo do espelho, vi meu colega me secando. Sem perceber qual era o problema, me assustei e me escondi no provador. Não vi o Trevor de novo naquele dia. Minha mãe escolheu um vestido que eu não gostei nem um pouco, mas tinha uma coisa boa nele. Ele escondia bem o tamanho dos meus quadris. O vestido não conseguiu estragar a ansiedade antes do baile. Eu estava esperando pela hora da dança e realmente esperava que um dos meninos me convidasse para dançar. Eu ainda não tinha conseguido tirar o Trevor da minha cabeça. Será que ele gostava de mim? Logo descobri que fiquei ansiosa em vão. Eu estava em um círculo com minhas amigas. Todas elas eram muito bonitas. Os caras se aproximaram, convidaram uma ou outra para dançar. E foi como se eles não me notassem. Como se eu fosse transparente. Então, o Trevor veio. Meu coração pulou de alegria ao vê-lo. Mas assim que ele olhou para mim, seu rosto se contorceu, como se estivesse com nojo. Ele se virou e saiu. Naquela noite, ninguém me convidou para dançar. Claro, fiquei muito chateada. Voltei para casa e comecei a chorar. Nossa formatura seria daqui a 6 meses e agora eu não tinha mais certeza se queria me formar. Ninguém iria me convidar para o baile e eu não queria ir sozinha, feito uma perdedora. Mas não tive muito tempo para sofrer com isso, porque havia outro acontecimento importante se aproximando. Um jogo de basquete do time no qual minha melhor amiga Kate jogava. Mesmo que eu não fizesse parte do time, eu me preparava para os jogos. Inventava gritos de torcida, fazia cartazes. Eu torcia pela Kate, ia a todos os seus treinos e já era amiga da equipe toda. No dia do jogo, chegamos na escola. As meninas trocaram de roupa, foram se aquecer, mas por algum motivo, a Kate estava atrasada. 5 minutos se passaram, depois 10, 15. Faltava cada vez menos tempo para o início do jogo. Estávamos começando a ficar seriamente preocupadas quando, de repente, recebi um telefonema. A Kate estava descendo as escadas e torceu o pé. Ela não conseguiria mais jogar. Todo mundo ficou literalmente arrasado, porque não havia nenhuma jogadora reserva no time. E sem a Kate, a equipe simplesmente não teria permissão para entrar em quadra. Havia um zumbido animado nas arquibancadas. Todos estavam muito preocupados. E então, uma das garotas teve uma ideia. Vamos colocar a Teresa para jogar no lugar da Kate. Você viu todos os nossos treinos. Já sabe o que fazer. É melhor do que sermos desclassificadas. Ah, não. Isso não. Eu ficava apavorada só de pensar em usar shorts justos. Naturalmente, comecei a negar. Mas as meninas insistiram. E no final, eu não consegui dizer não. Vesti meu uniforme com as mãos trêmulas. Eu nunca tinha estado tão nervosa em toda a minha vida. Finalmente, quando me virei, percebi que todas no vestiário estavam olhando para mim boquiabertas. Não tive tempo de entender o que elas estavam pensando. Tivemos que correr para a quadra. O jogo começou. E sabe, para surpresa de todos, eu jogava muito.
Sempre gostei de basquete, então praticava à noite no quintal. Eu até poderia ter tentado entrar no time se não tivesse vergonha de usar aqueles uniformes. Porém, naquele momento, eu me esqueci de tudo, até da minha aparência. Há muito tempo eu sonhava em jogar basquete de verdade, e agora, finalmente, meu sonho se tornou realidade. O jogo acabou sendo bem tenso. Nos minutos finais, o placar estava empatado. Eu me lembro de estar correndo com a bola e, de repente, perceber que a vitória só dependia de mim. E naquele instante, todos os meus complexos vieram à tona e me atacaram. De repente, me lembrei que estava correndo de bermuda. A escola inteira agora sabia do meu segredo. Então, olhei em volta e percebi que os olhos de todos estavam voltados para mim. Corri, lancei a bola e... errei. Isso significava derrota. Fui a primeira a voltar para o vestiário. Achei que as meninas fossem me repreender. No entanto, quando elas vieram atrás de mim, elas correram para me abraçar. Acontece que o time adversário era uma equipe muito forte. Em segredo, as meninas disseram que estavam prontas para perder e que não imaginavam que ficassem tão próximas da vitória. Bem, o mais importante é que elas gostavam da minha aparência. Enquanto eu timidamente me cobria com uma toalha, as meninas falavam sobre mim com entusiasmo. E uma delas até me comparou com a Kylie Jenner. No dia seguinte, o diretor interrompeu uma das nossas aulas e me convidou para ir até a sala dele. Eu segui pelo corredor e meu coração foi parar em meus calcanhares de tanto medo. Ele certamente iria falar sobre a derrota do dia anterior. Quando entramos na sala, vi um homem desconhecido. E fiquei muito nervosa ao descobrir que ele era diretor de uma agência de modelos. O Sr. Marder era pai de uma das alunas da escola. Ele disse que me viu jogando e que precisava de garotas com esse perfil na agência. Eu fiquei em choque. Quando cheguei em casa, pensei por muito tempo e até duvidei daquilo. Não contei para minha mãe. Ela definitivamente não aprovaria isso, mas decidi compartilhar com a minha irmã. Ela ficou completamente encantada, porque ela mesma sonhava em ser modelo, mas pensava que, com o tipo de corpo dela, isso jamais seria possível. E foi assim que minha carreira de modelo começou. Fui na agência, assinei um contrato e fiz um book para usar como portfólio. Era estranho não sentir vergonha do meu próprio corpo, mas todos ao meu redor o admiravam. Me enchiam de elogios, então minha autoconfiança aumentou. No entanto, nem todas as pessoas entendiam minha peculiaridade. Também havia pessoas tóxicas. Certa vez fui participar de um casting para uma marca de roupas e percebi que era a única modelo com curvas. Todas as outras modelos magras me olhavam como se eu tivesse entrado na porta errada. Pouco antes de começarmos os testes, eu ouvi de uma garota: "Eu conheço o diretor. Ele gosta de garotas magras, não gordas." Ela não disse nenhum nome, mas olhou para mim com tanta expressão que eu entendi tudo. Aquele lugar não era para mim. Muito chateada, eu só queria ir para casa. Mas então me lembrei que minha irmãzinha estava esperando por mim. Ela acreditava em mim e estava torcendo para que desse certo. Decidi ignorar o que tinha acabado de acontecer e fiz os testes de cabeça erguida e... eu fui aprovada. Eu fui a única escolhida entre centenas de garotas lindíssimas. Isso me fez muito bem. A sessão de fotos ficou simplesmente incrível. As fotos foram publicadas em uma revista de moda e usadas em outdoors espalhados por toda a cidade. Mas o mais importante, um desses outdoors foi colocado bem na frente da minha escola. Absolutamente todo mundo viu. Minha mãe ficou chateada porque eu não contei nada a ela. E ela também ficou terrivelmente surpresa ao descobrir que haviam pessoas que gostavam do nosso biotipo familiar. Na escola, minha popularidade aumentou rapidamente. Absolutamente todo mundo queria ser meu amigo e até me pediam para tirar fotos. Continuei participando de castings, fotografando com os melhores profissionais e me sentindo cada vez mais confiante. Então, em algum momento, eu percebi: eu não devia mais me esconder debaixo de roupas largas. Eu iria vestir o que eu quisesse a partir de agora. E então, recebi um telefonema que mudou tudo. Era de uma agência. E eles me perguntaram se eu gostaria de participar de um concurso de beleza local. Claro, eu simplesmente não consegui recusar. Eu me preparei e esperei ansiosamente por aquele dia. Mas o concurso não foi bem como eu esperava. Mais uma vez, eu estava completamente sozinha, entre centenas de garotas lindas e completamente magras. Novamente, elas me olharam com desdém e até nojo. Ao ver o jeito que as outras modelos olhavam para mim, minha confiança foi desaparecendo e as conquistas anteriores já não importavam mais. Eu andei de um lado para o outro, pensando se valia mesmo a pena participar. Talvez fosse melhor eu ir para casa. Por que eu aceitei esse convite? Eu me lembro de voltar a vestir minhas roupas, pegar meus sapatos de salto alto para calçá-los antes de ir para o palco. E então, eu vi um vidro quebrado no camarim. Uau!
Parecia que essas garotas não parariam por nada em nome da vitória. Não. Depois disso, eu simplesmente não consegui continuar. Haviam lágrimas em meus olhos enquanto eu arrumava minha bolsa e caminhava para a saída. Eu quase saí. Mas no último momento, aconteceu um milagre. Literalmente na entrada do prédio, eu encontrei minha mãe e minha irmã, que vieram me apoiar. E você não vai acreditar no que elas estavam vestindo. Jeans, skinny. Minha irmã, ok, mas minha mãe, ela passou a vida toda se sentindo desconfortável com seu corpo. Sempre usou roupas largas para esconder os quadris. Não consigo nem imaginar o quão difícil deve ter sido para ela. Olhando para minha mãe, orgulhosa, para minha irmãzinha, que me olhava com admiração, percebi que eu não podia decepcioná-las. Apesar do meu medo e das dúvidas, voltei à competição. Eu subi no palco e peguei a coroa. Então percebi que, graças a mim, todas as mulheres da família ficaram um pouco mais confiantes. Até minha mãe, que foi quem passou esse complexo para nós. Eu também descobri que nada é impossível para mim. A formatura estava chegando. Com o dinheiro que ganhei, pude comprar o vestido pelo qual eu havia me apaixonado 6 meses antes. E eu estava simplesmente fabulosa nele. É até engraçado lembrar de que um dia eu cheguei a me preocupar com a possibilidade de ninguém me convidar para o baile. Agora, os convites estavam chegando de todos os lados. Imagina só, até o Trevor apareceu. Só que eu não disse sim a nenhum dos caras. Eles não gostavam de mim com minhas roupas largas. Então, também não mereciam o meu novo eu. A formatura foi simplesmente a melhor noite da minha vida. Minhas amigas e eu nos divertimos muito. E no final, eu até fui eleita a rainha do baile de formatura. E assim ficou claro que todas as portas estavam abertas para mim. Ajudei minha irmã a conseguir um emprego em uma agência de modelos, como ela sempre sonhou. Comecei meu próprio blog para ajudar garotas como eu a serem mais autoconfiantes. Agora, estou pronta para compartilhar a lição que aprendi. Nunca tenha medo de nada. Aproveite todas as oportunidades que a vida lhe der. Além disso, não ligue para o que os outros dizem. E não pense nisso, porque cada pessoa é linda, do seu próprio jeito, do jeito que é. Meus sonhos foram destruídos. Por que isso foi acontecer justamente com a gente? Eu estava deitada na cama, sufocando em lágrimas. Outra garota estava chorando atrás da parede. Minha irmã, recém-nascida. A vida vai ser difícil de agora em diante. Eu estava tão ansiosa pelo nascimento dela. Eu queria fazer tranças em seus cabelos e fofocar sobre meninos. Esperava que pegássemos emprestado os cosméticos uma da outra e fôssemos às compras juntas. Mas agora, provavelmente nada disso vai acontecer. Olá, meu nome é Emma e eu tenho 17 anos. Meu pai trabalha como caixa em uma lanchonete no centro de Dallas e minha mãe é dona de casa. Nossa família é completamente comum. Bem, exceto por isso. Eu ganhei na loteria genética, o que surpreendeu minha mãe quando eu era criança. Onde é que eu consegui esse cabelo? Vendo como ele era lindo, mamãe me proibiu de cortá-lo. E ele crescia a uma velocidade incrível. Quando eu tinha 15 anos, já estava quase tocando o chão. Olha, como era lindo! Eu senti orgulho dele. E algumas pessoas até me invejavam. E não foram poucas as vezes que me chamaram de Rapunzel. Bem, isso era um absurdo. Eu jamais deixaria um cara escalar em algum lugar usando meu cabelo. Eu não tinha o costume de prendê-lo. Então, naquele dia, desci para tomar café com o cabelo solto, como sempre. Na mesa, minha mãe me contou a boa notícia. Você vai ter uma irmãzinha logo, querida. Eu fiquei tão feliz. Imediatamente tive milhares de ideias. Eu tinha visto minhas amigas com suas irmãs e irmãos mais novos, ensinando-os a andar, falar, se vestir. Eu sempre quis isso. Agora, meu sonho estava prestes a se tornar realidade. Eu postaria fotos tão legais com o bebê e se ele nascesse com o cabelo igual ao meu, nós com certeza conquistaríamos o Instagram. Compartilhei a notícia com meus amigos da escola. Todos ficaram muito felizes por mim e eu não conseguia parar de sorrir o dia todo. Mas algo tinha que dar errado. Eu acidentalmente pisei no meu cabelo no corredor da escola. Saí rolando escada abaixo e bati a cabeça fortemente. Que humilhante! Mas isso não era o mais importante. Me levantando, imediatamente olhei para o meu cabelo. Ufa, ele estava intacto. Eu nunca me perdoaria por estragá-lo. Depois das aulas, fui ao shopping. Eu estava economizando algum dinheiro e decidi comprar um vestido rosa-pink para minha irmã, que nasceria em breve. Quando ela nascesse e desse os primeiros passos com ele, todos diriam: que fofa, que princesa! Depois de comprar o presente, parei por 1 minuto para admirar meu reflexo na janela. Mas então, uma senhora idosa veio até mim. Querida, você poderia salvar pessoas com o seu cabelo. Ele pode ser vendido por um bom dinheiro, a estranha me disse. Eu ri.
Quem disse que eu queria vender meu cabelo? Muito em breve, eu me tornaria uma verdadeira celebridade por causa dele. Eu disse brincando. Naquela época, eu nem conseguia imaginar que isso realmente fosse acontecer um dia. No dia seguinte, recebi uma ligação de um número desconhecido. Um homem se apresentou como representante de uma marca de beleza famosa. Ele me disse que tinha visto uma foto do meu cabelo no Instagram e, como você pode imaginar, ofereceu para fazer de mim o rosto da nova linha de shampoos da empresa. Eu não conseguia acreditar nisso. Isso estava mesmo acontecendo. Afinal, eu era uma adolescente comum. Além do mais, a empresa ofereceu muito dinheiro, $500 por cada sessão de fotos. Meus pais concordaram e no dia seguinte, corri para fazer a primeira sessão. Os maquiadores me deixaram muito bonita. Os figurinistas encontraram um vestido que me realçava. E o técnico ajustou as luzes tão bem que meu cabelo estava brilhante, como uma árvore de Natal. A equipe me cobriu de elogios. Eu nunca tinha estado tão feliz antes. Esse era o meu propósito: sorrir e agradar as pessoas com a minha beleza. 6 meses passaram voando. Não havia muito trabalho a fazer, mas eles realmente não mentiram para mim sobre o dinheiro. Depois de algumas sessões de fotos, eu me senti muito rica. Eu dei o dinheiro que gastei para os meus pais e, é claro, não me esqueci da minha irmã mais nova. Ela estava prestes a nascer. Minha mãe e eu compramos as melhores coisas nas lojas infantis: um carrinho de bebê, um berço, uma banheira, fraldas. Estava tudo pronto para a chegada de um novo membro da família. Só faltava comprarmos mais alguns brinquedos e um chocalho. Foi o que fui comprar naquele dia. Enquanto esperava o ônibus, olhei para cima e fiquei tão surpresa que quase gritei. Minha foto estava em um outdoor enorme. Eu estava segurando um frasco de shampoo e sorrindo docemente. Fiquei muito orgulhosa dos meus esforços. Eu me esforcei tanto para cuidar do meu cabelo, mas o que vi em seguida rapidamente arruinou meu humor. Havia um pequeno bilhete colado no ponto de ônibus. Compramos cabelos. Todos os fundos irão para ajudar crianças especiais. Fiquei terrivelmente brava com aquele pedaço de papel. Eles até o penduraram perto da minha foto, como se estivessem zombando de mim. O ônibus chegou. Havia tanta gente lá dentro que mal consegui entrar. E um novo desafio me esperava no ônibus. Um menino de cerca de 10 anos estava resmungando alguma coisa e puxando meu cabelo. Eu pedi a ele para parar, mas a criança parecia não me ouvir. Ele começou a puxar ainda mais forte. No final, eu não aguentei. Já chega! Tirei meu cabelo das mãos da criança. Agir dessa forma com estranhos era realmente demais. Fui para o outro lado do ônibus, mas ainda podia ouvir a mãe do menino se desculpando com os passageiros. Ela explicou que seu filho tinha paralisia cerebral. Era muito difícil para ele se comunicar com outras pessoas. Naquele momento, eu me senti terrivelmente envergonhada de mim mesma. O menino só estava brincando e eu gritei com ele. Acho que até corei de vergonha. Meu cabelo de repente pareceu horrível, enquanto eu olhava para ele no reflexo do vidro da janela. Eu não deveria ter agido assim por causa dele. Desci do ônibus na parada seguinte, embora não fosse meu destino final. 1 mês se passou e eu ainda não conseguia esquecer aquele menino. Eu ainda estava me sentindo muito mal pelo que aconteceu. Fora isso, tudo estava indo muito bem. A empresa para a qual eu trabalhava passou a gostar cada vez mais de mim. Eles até começaram a me pagar mais pelas sessões de fotos e até contrataram 2 guarda-costas. Caso alguma mulher invejosa tentasse cortar meu cabelo luxuoso, tudo estaria perdido se isso acontecesse. Eles teriam que procurar uma nova modelo de cabelos compridos, e isso seria muito difícil. Pelo menos até minha irmã crescer. Quando ela se tornasse adulta, ela seria capaz de me substituir no estúdio. Os guarda-costas me acompanhavam por toda parte, mesmo durante as férias. No entanto, meus amigos admitiram que não gostavam disso e praticamente pararam de sair comigo. Você não tem ideia de como eu me senti solitária, mas eu os entendia. Esse era o preço a ser pago por ser uma celebridade. Afinal, eu estava muito perto de me tornar uma. Em breve, cartazes com o meu rosto seriam colocados em cidades de outros estados. E depois disso, a empresa planejava entrar no mercado internacional. E então todos começariam a me reconhecer na rua. Mas, até então, apenas meus colegas sabiam da minha carreira de modelo. Só uma vez um cara me pediu para tirar uma selfie com ele e eu concordei. Imediatamente, após uma reunião, meu celular tocou e meu pai me deu a feliz notícia. Eu finalmente tinha uma irmã mais nova. Quando meus pais a trouxeram para casa, comecei a chorar de felicidade. O bebê era tão lindo. Cílios longos, olhos azuis enormes, lábios em arco de cupido. Eu só podia imaginar quantos meninos se apaixonariam por ela daqui a 15 anos. Nós a chamamos de Chloe. Fui eu que sugeri esse nome. Significa florescendo.
Eu gostava tanto de ficar com a minha irmã que as sessões de foto acabaram ficando para trás. Eu tive que recusar algumas ofertas. Também desisti de cuidar do meu cabelo. Comecei a prendê-lo em um coque, já que ele realmente me atrapalhava enquanto eu cuidava do bebê. Mas 3 meses se passaram e a Chloe parecia não ter mudado em nada. Ela não balbuciava como outros bebês de sua idade. Não conseguia manter a cabeça erguida, sorrir, se virar. Ela só chorava. E quando meus amigos vieram me visitar, eles ficaram muito surpresos. Seus irmãos e irmãs, quando tinham 3 meses de idade, já até davam risada. Mas 1 mês se passou e nada mudou. A Chloe ignorava os brinquedos, chocalhos e, ao que parecia, até mesmo nossa fala. No final, eu não aguentei e perguntei à minha mãe: o que há de errado com ela? Ela é meio estranha. Foi quando minha mãe empalideceu. Ela pediu que eu me sentasse e gentilmente segurou minha mão. O que ela disse depois disso dividiu minha vida em um antes e um depois. Minha mãe admitiu que recentemente tinha ido ao médico com a Chloe. Ele estava monitorando o desenvolvimento da minha irmã desde o nascimento dela. E agora estava claro, a menina tinha paralisia cerebral. É uma doença grave causada por partes do cérebro que se desenvolvem de forma anormal. As pessoas que têm isso não conseguem se mover normalmente, falar e às vezes até pensar e perceber o mundo. Essa notícia me fez sentir como se eu estivesse prestes a desmaiar. Minha mãe apertou minha mão com mais força. Ela explicou que a Chloe seria especial a vida toda. O dano ao sistema nervoso não podia ser completamente revertido, mas poderíamos ajudá-la. Ela deveria viver cercada por pessoas especiais. Não só nós, sua família, mas também um neurologista, um psiquiatra, um fisioterapeuta, um pediatra, entre outros médicos. Eles trabalhariam para que, no futuro, ela pudesse viver quase sem restrições e se adaptar à sociedade. Mas aquela reabilitação custava caro e tínhamos pouco dinheiro. Meu pai já estava trabalhando em 2 turnos e minha mãe... Mamãe agora teria que ficar com a Chloe 24 horas por dia. Passei o dia todo chorando. Você não tem ideia do quanto aquilo doeu. Eu me lembrei do menino do ônibus, que não falava normalmente, mesmo aos 10 anos de idade. Eu estava com medo de que minha irmã fosse igual. Enxuguei minhas lágrimas e caminhei decididamente para o escritório da empresa. Talvez eles me deixassem trabalhar mais. Eu poderia ganhar muito dinheiro e ajudar a Chloe. No ponto de ônibus, de repente, vi que o outdoor com a minha foto havia sido retirado. Agora, havia um anúncio de uma clínica odontológica no lugar dele. Mas não liguei para isso. Eu estava certa que aquilo não significava nada. Eu conversaria com meu chefe e voltaríamos a fazer sessões de foto com mais frequência. Mas havia uma surpresa desagradável esperando por mim. Empolgada, corri para o estúdio e vi outra modelo. A equipe toda estava elogiando aquela garota, com cabelos brancos perfeitos e um sorriso radiante. Enquanto eu passava um tempo com a minha irmã, a empresa rapidamente encontrou uma substituta para mim. Não foi tão difícil quanto eles pensavam. E o contrato comigo foi suspenso. Saí correndo do estúdio e fui para o banheiro no primeiro andar. Meu coração batia forte no peito. Havia um nó na minha garganta, mas não chorei. Eu me olhei no espelho e, de repente, percebi como estava cansada do meu cabelo. Sabe o que eu fiz? Peguei a tesoura do meu material escolar e cortei meu cabelo. Não senti nenhum pingo de dúvida ou tristeza. Junto com o meu cabelo, todos os meus medos pareceram ir embora. Percebi que eu precisava fazer isso, e outras pessoas precisavam que eu fizesse isso também. Minha mãe me ajudou a vender o cabelo. Conseguimos um bom dinheiro por ele, o suficiente para a reabilitação da Chloe. Os exercícios estavam começando a dar os primeiros resultados. O bebê havia aprendido a manter a cabeça erguida, começou a balbuciar e a se interessar por brinquedos. E imagine, só algumas semanas depois, ela sorriu para mim pela primeira vez. Eu estava muito feliz. Eu sei que a Chloe será sempre especial, mas ela tem sorte. Ela tem a nós. E nós faremos de tudo para ajudá-la a aproveitar a vida. Agora, quero que o maior número possível de pessoas como ela dê passos conscientes na vida, para sorrir para suas mães, fazer amigos e, no futuro, famílias. É por isso que tomei a decisão mais importante da minha vida. Vou deixar meu cabelo crescer para ajudar cada vez mais crianças como minha irmã mais nova. E não tenho mais medo disso.
Essa era a última reação que eu esperava. Deixada sozinha, olhei para as minhas pernas em um short da moda. Elas estavam tão magras. Por que as pessoas ainda me chamavam de gorda? Elas me veriam assim pelo resto da minha vida. Fiquei tão magoada e triste que tudo o que eu queria era ir embora da escola, me esconder em meu quarto e chorar. De repente, senti o chão se movendo sob meus pés. Olá, pessoal! Meu nome é Penélope e eu tenho 16 anos. Você provavelmente já percebeu que eu não sou muito magra. No ano passado, tentei consertar isso, mas meus esforços foram completamente em vão. Quer ouvir a história toda? Então, se inscreva no canal e eu te contarei tudo. Você nem imagina quantas dietas idiotas da internet eu tentei fazer. Nenhuma delas funcionou, é claro. Esportes definitivamente não eram a minha praia. Uma vez, eu até deixei cair uma barra na perna de um cara que estava malhando ao meu lado na academia. Eu provavelmente poderia ter parado de tentar mudar a mim mesma. Mas o problema é que eu realmente gostava do meu colega Reg. E ele, é claro, gostava de garotas que pareciam a Megan Fox. Um dia, depois de fazer mais uma dieta e não ter nenhum resultado, fiquei muito deprimida. Eu chorava por um longo tempo todas as manhãs depois de me olhar no espelho. E meus pais também ficavam chateados. Até que algo estranho aconteceu. Certo dia, minha mãe colocou um prato de panquecas na minha frente no café da manhã. Panquecas cremosas e cheirosas, com uma tonelada de calda. Mãe, eu disse confusa, você sabe que eu não posso comer isso. Seu pai e eu encontramos uma solução. Agora, você ficará magra, como sempre quis. Mas como? Eu perguntei surpresa. No entanto, minha mãe não planejava revelar nenhum segredo. Apenas coma e não se preocupe com nada. Vai ficar tudo bem, eu prometo. Ela parecia tão certa que não consegui nem discutir com ela. Além disso, eu já estava farta de todas aquelas restrições alimentares. Então, eu comi calmamente um prato inteiro das minhas panquecas favoritas e fui para a escola. Alguns dias depois, acordei e fiquei atordoada. Eu senti como se meu corpo tivesse murchado. Em êxtase, corri para a cozinha para abraçar minha mãe. Obviamente, aproveitei e comi uma grande porção das minhas panquecas favoritas no café da manhã. Naquele dia, fiquei bastante surpresa com as mudanças, mas uma semana depois, não consegui me reconhecer quando me olhei no espelho. Eu estava magra e bonita, assim como todas aquelas garotas nas comunidades online onde eu encontrava as dietas. Mãe, você faz mesmo milagres! Eu disse feliz durante o café da manhã. Meus pais apenas sorriam em resposta. Talvez agora você possa me contar qual é o segredo? Eu perguntei, mas meus pais apenas deram de ombros. Penélope, apenas aproveite sua nova vida. Você é uma rainha da beleza, disse meu pai, me entregando algum dinheiro. Tome, vá comprar algo novo para você depois da escola. Então foi isso que eu fiz. Fui ao shopping e experimentei coisas que nunca tinha usado antes. Vestidos curtos, jeans skinny e shorts. Depois de gastar todo o dinheiro que meu pai tinha me dado em roupas novas, voltei para casa e passei muito tempo na frente do espelho, me sentindo eufórica. O Reg me veria no dia seguinte e ficaria surpreso. No entanto, isso não saiu bem como eu esperava. Mesmo que eu tenha caminhado pelos corredores da escola com minha cabeça erguida, as pessoas ao meu redor não pareciam nem um pouco chocadas. Algumas garotas da outra turma apontaram para mim e gritaram: "Gorda!" Fiquei tão magoada que até liguei para minha mãe durante o intervalo e reclamei: "Penélope, elas obviamente estão com ciúmes de você. Não ligue para isso", disse minha mãe. E ela estava certa. Ninguém gostava quando os humilhados eram exaltados. Uma pena que o Reg não tivesse ido à aula naquele dia. Ele definitivamente ficaria surpreso. Ouvi dizer que ele estava doente. Então decidi simplesmente esperar por sua volta. Mas que coincidência! Eu também não me senti muito bem nos dias seguintes. Tive dor de cabeça e quase desmaiei no banheiro da escola. Eu não conseguia descobrir o que havia de errado comigo. Talvez eu estivesse perdendo peso muito rápido e meu corpo estivesse exausto. Ou até comecei a ter pesadelos sobre acordar em meu antigo corpo e ser incapaz de fazer qualquer coisa. Passei a semana toda me sentindo assim, até que o Reg finalmente voltou para a escola. Quando o vi perto de seu armário, esqueci completamente que eu não estava me sentindo muito bem. Eu, confiantemente, me aproximei dele e disse: "Oi, Reg, como você está? Melhorou?" Mas o Reg apenas sorriu e respondeu: "Por que eu falaria com uma gordinha?" Ele perguntou, se virou e saiu. Essa era a última reação que eu esperava. Deixada sozinha, olhei para as minhas pernas em um short da moda.
Elas estavam tão magras. Por que as pessoas ainda me chamavam de gorda? Elas me veriam assim pelo resto da vida. Fiquei tão magoada e triste que tudo o que eu queria era ir embora da escola, me esconder em meu quarto e chorar. De repente, senti o chão se movendo sob meus pés. Acordei no consultório do médico da escola. Ao meu lado estava o Cameron, um cara alguns anos mais velho. O que ele estava fazendo lá? Assim que abri minha boca para perguntar a ele sobre isso, o médico disse: "Agradeça a este jovem. Só Deus sabe como as coisas teriam terminado se não fosse por ele." Acontece que o Cameron estava andando pelo corredor quando eu desmaiei, e ele conseguiu me pegar a tempo. "Mas o que é de errado comigo?" eu perguntei, mas o médico me interrompeu novamente. "Seus professores disseram que você tem se sentido muito mal nos últimos dias. Você precisa ser examinada em um hospital o mais rápido possível. Mas antes de tudo, precisamos corrigir sua alimentação." Eu fiquei simplesmente chocada. Como assim? Eu mal emagreci e já teria que ganhar peso de volta. Mas não havia nada que eu pudesse fazer. Eu li sobre os perigos da anorexia na internet. É por isso que, a partir do dia seguinte, comecei a comer ainda mais panquecas da minha mãe. E tudo que fosse calórico para compensar a perda de peso o mais rápido possível. Também passei a conversar com o Cameron quase todos os dias. Ele acabou sendo um cara incrivelmente interessante. Nós dois adorávamos jogar Genshin Impact e assistir filmes da Marvel. Um dia, o Cameron finalmente decidiu me convidar para sair. Fomos ao cinema e ele até segurou a minha mão. Depois disso, fomos dar uma volta no parque da cidade. Não tínhamos caminhado muito quando, de repente, comecei a me sentir mal de novo. Não desmaiei, mas fiquei muito preocupada. Na manhã seguinte, acordei um pouco mais cedo do que de costume. E aqui está a parte mais estranha. Percebi que algo suspeito estava acontecendo na cozinha. Me escondi e vi que minha mãe estava colocando alguma coisa nas minhas panquecas favoritas. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Ainda me escondendo da minha mãe, vi que ela estava segurando algo estranho nas mãos. Algo roxo, brilhante. Ela o colocou de volta no kit de primeiros socorros. Decidi ver o que era aquilo mais tarde, porque eu nunca tinha visto essas coisas em nenhum outro lugar da nossa casa. Fingindo não ter visto nada, chamei minha mãe. "Ah, querida, você já acordou? As panquecas estão na mesa. Coma rápido, que eu vou me arrumar para o trabalho", disse ela. Não, eu não ia comer aquilo. Assim que minha mãe saiu, abri o kit de primeiros socorros, tirei o frasco roxo lá de dentro e joguei as panquecas no vaso sanitário. A primeira coisa que fiz na escola foi encontrar o Cameron e mostrar a ele o remédio. "Cam, você consegue descobrir que tipo de remédio é esse?" eu perguntei. Ele era ótimo em química e biologia, então provavelmente poderia fazer isso mais rápido do que eu. Mas eu com certeza não pensei que ele encontraria a resposta tão rapidamente. No intervalo seguinte, o Cameron me puxou de lado e disse: "Penny, você tomou isso?" "Bem, sim", eu respondi hesitantemente. Ele estava nervoso, sacudindo o frasco na minha frente e até ficou um pouco vermelho de preocupação. "Por que você faria isso?" Eu li que este é um medicamento experimental que causa um efeito terrível na psique. Quem toma isso começa a distorcer a realidade e acaba enlouquecendo. Eu não conseguia acreditar que isso estava realmente acontecendo. Acontece que eu não tinha perdido 1 grama sequer e todos ao meu redor viam isso. Meu corpo perfeito só existia na minha cabeça. É por isso que os vendedores da loja sussurravam tanto. As garotas da escola continuavam me importunando e o Reg me chamando de gordinha. Eu me senti tão humilhada que nem consegui explicar o que aconteceu para o Cameron. Felizmente, a última aula estava prestes a começar, então fomos para as salas de aula diferentes. Depois da aula, corri imediatamente para casa para contar aos meus pais tudo o que eu pensava sobre o que eles fizeram. Gritei com os meus pais e comecei a chorar. "Vocês realmente acharam que isso me ajudaria?" Meus pais apenas balançaram a cabeça e disseram que suas intenções eram boas, que acreditaram na propaganda do medicamento que eles viram na TV. Bem no meio da nossa briga, senti uma sensação familiar de desmaio novamente e tudo escureceu. Quando acordei, eu estava em uma cama de hospital de verdade. Eu não sabia do que sentia mais medo naquele momento, de ver a bela ilusão ou meu corpo real novamente. Mas quando olhei para baixo, tudo se encaixou. Eu estava gorda de novo, ainda mais do que antes. Meus pais estavam ao meu lado. "Penny, sentimos muito. Essa nunca foi nossa intenção", disse minha mãe com lágrimas nos olhos. Mas eu nem sentia mais raiva. Eu estava feliz por não ter perdido completamente a cabeça. Então, eu disse a eles: "Tudo bem,
Afinal, eu também acreditava que todas aquelas dietas estúpidas funcionariam, e metade delas eram tão perigosas quanto o medicamento. Conversamos um pouco mais e então disseram que outro visitante estava esperando do lado de fora. Quando meus pais saíram para o corredor, o Cameron entrou. Por um lado, fiquei muito feliz em vê-lo, mas por outro, queria me esconder debaixo do cobertor. Cam, não olhe para mim. Estou feia de novo. Eu disse tristemente, mas ele apenas sorriu. Você é a mesma pessoa que era quando eu te conheci, e eu gosto de você assim, respondeu ele, me entregando um buquê de flores que estava escondendo atrás das costas. Foi assim que descobri que você não precisa se tornar uma pessoa diferente se seus sentimentos forem reais. Cameron e eu estamos juntos agora. Nós nos damos muito bem. Vamos ao cinema, jogamos e passeamos. Aliás, já que eu comecei a caminhar mais, até perdi um pouco de peso e comecei a gostar mais de mim mesma. Também entramos com um processo contra a empresa que produziu o medicamento. Ela foi multada e acabou fechando as portas. Acabamos descobrindo que muitas pessoas sofreram com aquela droga. Escreva nos comentários. Você já se iludiu por produtos que prometiam emagrecer? Eu realmente gostaria de saber sua opinião sobre isso. Por que isso está acontecendo comigo? O meu maior sonho é ser amada por qualquer um. Eu não mereço isso. Oi, pessoal. Meu nome é Nick, tenho 14 anos e parece que meus sonhos de ter uma família de verdade nunca se tornarão realidade. Meus pais eram pessoas não muito boas. Eles não eram capazes nem de cuidar de um gato. Imagina de uma criança, mas não escolhemos onde nascemos, né? Então, as únicas coisas de que me lembro da minha infância são sentir fome e frio constantemente e ter que me esconder debaixo da cama assim que eu via passos se aproximando do meu quarto. O conselho tutelar me salvou. Eles prometeram que eu teria comida, muitos brinquedos bonitos e o mais importante, ninguém nunca mais me faria mal. Eu fui com eles sem pensar duas vezes. Eu não sentiria falta dos meus pais e pensei que, definitivamente, um orfanato seria muito melhor do que a casa onde eu morava. Mas a realidade acabou sendo um pouco pior. Havia mesmo comida. Eu dividia o quarto com outra menina da minha idade e nós até tínhamos alguns brinquedos. No início, eu estava feliz e até voltei a dormir normalmente, sem ter pesadelos ou ficar esperando constantemente por passos atrás da porta. Mas então, descobri que as coisas no meu novo mundo não eram tão boas e divertidas como eu pensava que seriam. E também descobri que você não precisa ser um vilão para machucar as pessoas. A indiferença também dói. Os professores não percebiam ou fingiam não perceber o que estava acontecendo no orfanato. As crianças mais velhas se aproveitavam da situação. Elas pegavam as melhores comidas e coisas dos mais pequenos, os obrigavam a fazer tarefas em seu lugar, e se as crianças mais novas se recusassem, eram intimidadas, xingadas e podiam até apanhar. Eu aprendi da maneira mais difícil. A princípio, eu não percebi que deveria concordar com tudo e apenas fazer o que eles diziam. Depois de ficar um dia todo presa no banheiro por desobedecê-los, fui até os professores e reclamei. Mas ninguém se importou. As crianças mais velhas ficaram com raiva. E, bem, para encurtar a história, foi terrível. Foi a primeira vez que pensei que, no final das contas, a vida em casa não era tão ruim. Não sei o que teria acontecido comigo se não fosse por uma jovem professora, a Amanda. Ela foi a única que sentiu pena de mim naquela época. Ela me levou ao centro médico e passou a noite toda ao meu lado, lendo contos de fadas. Ninguém nunca tinha feito isso por mim antes. Foi assim que fiz minha primeira amiga. Amanda e eu começamos a passar muito tempo juntas. Bem, tanto quanto podíamos. Ela me protegia dos mais velhos, me fazia estudar e cuidava de mim, como uma mãe de verdade. À noite, muitas vezes subíamos ao telhado do orfanato, olhávamos as estrelas e contávamos histórias diferentes uma à outra. Amanda costumava dizer que eu não deveria desistir. Ela tinha certeza de que eu seria adotada por pessoas boas muito em breve, que me amariam, cuidariam de mim e fariam tudo que bons pais deveriam fazer. Eu simplesmente tinha que acreditar nisso. Eu acreditei em tudo que ela me disse. E então, certo dia, um jovem casal que queria adotar uma criança veio ao nosso orfanato. Achei eles muito legais. Pareciam ser pessoas boas, eram felizes, bem vestidos e decidi que essa era a minha chance de ser feliz também. Nós nos gostamos imediatamente. Li poemas para eles, mostrei meus desenhos e me comportei como uma boa garota. E eles me escolheram. Eu estava tão feliz. Uma semana depois,
Depois de me despedir da Amanda e fazer as malas, eu já estava a caminho de uma vida nova e feliz em um carro lindo e caro. Era como um conto de fadas. Molly e Jack, minha nova mãe e meu novo pai, estavam me contando como nós viveríamos a partir de agora, rindo o tempo todo. E então eu vi a casa deles. Era um verdadeiro castelo. E meu quarto era simplesmente maravilhoso. Muitos brinquedos, roupas novas. Era como se eu fosse a Cinderela e minha fada madrinha finalmente tivesse me encontrado. Eu era a garota mais feliz do mundo. Meus novos pais e eu passamos muito tempo juntos. Eles me ajudavam a fazer o dever de casa, me levavam a shoppings e compravam tudo o que eu queria. Me contavam sobre lugares diferentes e coisas incríveis. E nos fins de semana, sempre íamos a lugares novos e legais. Eu pegava um alfinete e o colocava aleatoriamente em um grande mapa dos Estados Unidos. Era assim que nós decidimos para onde ir no final de semana seguinte. Eu fui até o Grand Canyon e foi a vista mais incrível que já vi em toda a minha curta vida. Também fomos a parques aquáticos, museus, teatros e eu até vi o oceano. Eu nunca sonhei em viver assim. Nós também tínhamos tradições maravilhosas. Antes de ir para a cama, minha mãe sempre vinha ao meu quarto, dizia boa noite e lia um conto de fadas para mim. De manhã, meu pai me levava para a escola para que eu não precisasse usar o ônibus escolar. Passávamos nossas noites juntos na sala de estar, contando um ao outro como nosso dia tinha sido. Era realmente ótimo. Eu amava aquelas pessoas com todo o meu coração e tentava fazer de tudo para que minha nova mãe e meu novo pai não ficassem desapontados comigo. Ajudava na casa, levantava antes de todo mundo para preparar o café da manhã favorito da minha mãe, estudava bastante e cuidava bem das minhas coisas. Mas depois de um tempo, de repente, percebi que eles tinham parado de me amar. Sabe, as crianças sentem essas coisas, embora seja difícil explicar como. É que, em algum momento, minha mãe parou de ir me dizer boa noite. Meu pai estava sempre com pressa para ir trabalhar, então ele começou a me dar dinheiro para o ônibus. E não havia mais lanches na lancheira que eu levava para a escola. À noite, meus pais me diziam para ficar em casa, enquanto eles saíam para jantar sozinhos. Eu esperava que fosse apenas porque eles trabalhavam muito e por isso queriam ficar sozinhos de vez em quando. Mas quanto mais o tempo passava, mais esses momentos existiam. Em algum momento, percebi que o conto de fadas havia acabado. Agora, as coisas que eu estava fazendo por eles simplesmente porque queria fazê-los felizes se tornaram minhas tarefas. Eu tinha que limpar a casa inteira, preparar o café da manhã e até lavar os carros dos meus pais. E se eu não fizesse tudo a tempo, eles me repreendiam duramente e até ameaçavam me deixar sem comida. Eles também me repreendiam se eu aparecesse com alguma nota baixa em casa. Minha vida foi do céu para o inferno. E eu não sabia por quê. O que eu fiz de errado? Eu estava me esforçando tanto. Eu era uma boa filha. E um dia ouvi uma conversa entre eles no escritório do meu pai. Eu estava tirando pó na sala ao lado, quando acidentalmente ouvi minha mãe dizendo que estava cansada de ser legal e sorrir para uma estranha, e que ela também estava farta de cuidar de mim. Ela queria que voltasse a ser apenas os dois. As crianças não eram nada divertidas, nas palavras dela. Eu entendi tudo. Durante todo esse tempo, meus pais estavam apenas brincando de família comigo, porque ser pais era algo bem visto pelos outros, e não porque eles me amavam de verdade. E agora, eles se cansaram de brincar. Eu não tinha mais nada a perder. Eu já estava vivendo como uma empregada, assim como a Cinderela do conto de fadas. Então, eu decidi fugir. Coloquei algumas das minhas coisas em uma mala, quebrei meu cofrinho e saí pela janela à noite. Por que não? Não é como se alguém fosse me procurar. Só que não foi exatamente uma boa ideia fazer isso em uma cidade grande que eu mal conhecia. Eu comecei a caminhar pelas ruas, chorando, sem saber o que fazer. Eu queria voltar para o orfanato, mas ninguém quis me ajudar. E os transeuntes que tentei perguntar ameaçaram chamar a polícia. Eu ainda não tinha nenhum plano em mente, então me escondi em um parque e decidi esperar. Talvez um milagre acontecesse? Eu já deveria saber que milagres não eram para mim. Se eu fosse uma personagem de um conto de fadas, seria um conto de fadas muito assustador e com um final ruim, com toda certeza. Eles me encontraram. Meus pais adotivos, de repente, pularam da escuridão e enquanto eu gritava de medo, eles começaram a me empurrar para dentro do carro, sibilando e xingando. Eu fiquei com muito medo. Eles pareciam muito zangados e eu não queria ir com eles de jeito nenhum, mas eu tive que ir.
Eles não estavam exatamente perguntando se eu queria isso ou não. Houve uma grande briga em casa. Eles finalmente pararam de fingir que eram gentis e gritaram que eu poderia ter arruinado a reputação deles, que eu deveria ser grata e não apenas trazer problemas e muitas outras coisas prejudiciais a eles. Eu disse que eles estavam me machucando com suas palavras e que deveriam me devolver ao orfanato, já que não precisavam mais de mim. Assim que eu terminei de dizer isso, meu pai sorriu e disse que, como eu também era rude, eu seria punida. Ele me arrastou pela mão até o porão e me trancou. Fui deixada na completa escuridão, no lugar mais terrível possível. Ele sabia exatamente como me punir, porque eu costumava dizer o quanto eu tinha medo do escuro. Parecia que uma eternidade se passou até a hora em que as portas se abriram novamente. Eu ainda estava deitada no degrau ao lado da porta, tremendo de pavor. Parecia que algumas sombras e monstros do mal estavam andando lá embaixo e que, se eu fechasse meus olhos, eles me devorariam viva. A princípio, eu nem percebi que o pesadelo havia acabado e quem tinha me salvado dele. E quando eu vi, era a Amanda, minha professora. Ela me viu na cidade e tentou falar comigo, mas eu rapidamente fugi para algum lugar. E então, ela foi à casa da minha família adotiva e me puxou para fora do porão. Acontece que eu estava sentada lá por quase 2 dias, sem comida ou água e totalmente apavorada. Eu fiquei sabendo de tudo no hospital, para onde a Amanda e a polícia me levaram. Fui imediatamente afastada daquela família. A Amanda me levou do hospital para sua casa. Claro, era um apartamento pequeno e comum, e não um castelo, mas eu me senti em casa pela primeira vez. A Amanda me ajudou, cuidou de mim e prometeu que nunca mais me entregaria a pessoas más. Eu acreditei nela. Ela foi a única em toda a minha vida que nunca me machucou ou mentiu para mim. Mas infelizmente, o tribunal decidiu que eu deveria voltar para o orfanato, embora Amanda e eu tivéssemos feito de tudo para garantir que ela ficasse com a minha guarda. Voltei a ser intimidada, só que agora também zombavam de mim, dizendo que ninguém me queria. A única coisa que me manteve viva foi a tenacidade da Amanda. Ela deu início no meu processo de adoção e eu orei como nunca antes para que as coisas dessem certo. Mas infelizmente, minhas preces não foram atendidas de novo. Eles disseram que Amanda não tinha dinheiro ou condições boas o suficiente para adotar uma criança. Eu disse que dinheiro não traz felicidade, mas não adiantou nada. Eu ainda moro no orfanato. Pode não ser o melhor lugar do mundo. Ainda é terrível viver aqui, mas eu tenho a Amanda. Eu aguento todos os dias firmemente, porque sei que à noite vou encontrar a Amanda no telhado, olhar as estrelas e contar histórias maravilhosas uma à outra. Eu sei que a Amanda me ama como uma filha e que ela ainda está lutando por mim. Eu ainda acredito nela, porque se eu não acreditar na Amanda, eu não acreditarei em mais ninguém. Como ele pôde fazer isso comigo? Por que, dentre todas as pessoas da Terra, ele teve que ser meu irmão? Não tenho mais forças para lutar com ele. Olá, meu nome é Amélia, tenho 15 anos e minha família me odeia. As pessoas dizem que o caçula da família é um pouco mais amado que os demais. A julgar pelos meus pais, isso é uma mentira descarada, porque não havia lugar para mim na minha família. No primeiro lugar do amor paternal, só havia espaço para um filho, Adam, meu irmão mais velho. Todos o amavam. Bem, exceto eu, porque nosso relacionamento sempre foi ruim. Desde que nasci, ele não fez nada além de envenenar a minha vida. No começo, eram apenas pequenas travessuras infantis, mas com o tempo, seu ódio por mim foi crescendo. E nossos pais, não importa o que ele fizesse, eles sempre o defendiam. Eu acabei me acostumando com isso. Claro, eu queria que meus pais prestassem atenção em mim pelo menos uma vez. Sinceramente, tentei chamar a atenção deles com meus estudos e bom comportamento. Mas para eles, só havia o Adam. E então, o Adam passou dos limites. Passei 6 meses me preparando para um concurso de pintura muito importante. Essa era a minha grande chance. O vencedor do concurso teria a oportunidade de estudar gratuitamente em uma escola de arte e, em seguida, em uma universidade. Eu queria muito tudo isso. Trabalhei na minha tela por dias, fazendo pausas apenas para estudar e para comer. Era importante para mim que cada detalhe fosse feito com perfeição, que as sombras ficassem o mais próximo da realidade possível. Eu realmente precisava vencer. E eu não sei o que deu em mim, mas eu acabei contando aos meus pais sobre isso. Na verdade, eu disse durante o jantar que, no dia seguinte, precisaria de uma carona até um lugar, o local onde estavam sendo feitas as inscrições para o concurso, que ocorreria mais tarde naquele mesmo dia. E então, fui me deitar, ainda sem suspeitar que eu havia cavado minha própria cova. Quando acordei pela manhã, vi que o quadro, que estava sobre o cavalete havia 6 meses, havia sumido.
não estava no meu quarto, nem na sala, nem em outro lugar. E o carro dos meus pais também não estava em casa, nem o Adam. Eu estava prestes a correr a pé para a escola ou para o estúdio. Eu não sabia exatamente onde precisava ir. Mas então, o Adam voltou. Ele riu, veio até mim, agarrou minha mão e, em tom de zombaria, disse que meu quadro era realmente muito bom. A princípio, ele só queria estragá-lo, mas percebeu algo tão bonito não poderia ser destruído daquele jeito. Então, ele deu meu quadro para a namorada dele, que também gostava de arte. Ele tinha certeza de que sua namorada venceria a competição com o meu trabalho. E quando tentei gritar, meu querido irmão simplesmente me amarrou e me carregou para o quarto dele. E ele disse para eu não gritar, senão seria pior. Passei 3 horas amarrada no quarto dele, enquanto ele estava sentado em frente ao computador, jogando um jogo idiota. Eu chorei, implorei para ele me soltar, disse que eu iria reclamar, mas ele não ligou. Então, aparentemente, o Adam se cansou de ouvir meus gritos e saiu. Ou talvez ele tivesse ido dar os parabéns à namorada. Eu não sabia. Quase que por um milagre, eu consegui me soltar. Havia uma projeção de metal na cabeceira da cama dele. Eu não sabia para quê, mas consegui cortar as cordas usando essa projeção. Mas era tarde demais. O concurso já havia terminado. E o Adam me mandou uma mensagem dizendo que meu quadro ficou em primeiro lugar. E talvez até fosse exposto em uma galeria, com o nome de sua namorada, é claro. Mais uma vez, por causa do meu irmão, perdi algo que eu queria muito. Só que dessa vez, não era uma boneca ou uma mochila. Dessa vez, ele conseguiu roubar o meu futuro. Mas a pior parte foi que eu contei tudo aos meus pais. Mostrei a corda, as marcas que ela deixou em meus pulsos. Eu até chorei, porque não conseguia me acalmar. E eles disseram que era tudo culpa minha. Que, na verdade, eu é que estava caluniando meu próprio irmão. E que talvez eu tenha planejado tudo isso só para me vingar dele. E eu decidi que essa não era uma ideia ruim. Ser boazinha nunca ajudou. Então, talvez tivesse chegado a hora de ser má? Na verdade, meu plano de vingança não deu muito certo. Eu já estava preparada para isso, mas não tive outra escolha. Eu roubei o uniforme do Adam do vestiário da escola um pouco antes do jogo e dei uma leve estragada nele. E então coloquei tudo de volta no lugar e esperei. E obviamente não funcionou, porque o Adam tinha um uniforme sobrando. E então entrou em quadra calmamente. Mas eu, depois que ele apareceu em casa com um uniforme estragado, é que me ferrei. Meus pais cortaram minha mesada e me trancaram em casa por 1 semana, como castigo. E sabe, não me irritaria nem um pouco se meus pais punissem o Adam por algo assim pelo menos uma vez. Ele estragou minhas roupas 1 milhão de vezes, mesmo na frente dos meus pais, e nunca, nem uma vez, eles disseram uma só palavra a ele. Desesperada, decidi ir embora. Já que eu era tão indesejada naquela família, eu podia ir, para o bem de todos. E eu fui. À noite, amarrei uma mochila e pulei a janela. E então comecei a vagar pelas ruas da cidade. Eu não tinha dinheiro, nem comida. Eu só queria ficar longe de todos que não gostavam de mim. Minhas andanças terminaram literalmente na noite seguinte. A polícia me encontrou no parque. Eu só estava tentando conseguir um lugar para passar a noite. Eles me levaram para casa e... O que aconteceu a seguir não me surpreendeu. Porque meus pais simplesmente não perceberam que eu passei mais de um dia todo fora de casa. Pelo resto da semana de punição, não tive pressa em sair do meu quarto. Eu estava sofrendo tanto que nem queria sair da cama. E durante todo esse tempo, apenas o Adam vinha até mim, para me dizer algumas coisas desagradáveis. Desde então, desisti de me comunicar com a minha família. Muito pelo contrário, eu fazia de tudo para cruzar o mínimo possível com eles, principalmente com o Adam. Sim, eu ainda sonhava que pelo menos alguém me amasse algum dia. Mas nesses sonhos, meus pais e principalmente meu irmão não estavam mais lá. E então aconteceu algo que mudou toda a minha vida. Houve um incêndio em nossa escola. Um alarme disparou e os professores começaram a nos tirar do prédio de acordo com as regras de evacuação. Ninguém entrou em pânico. Todos pensamos que o alarme era apenas um treinamento. Por acaso, vi meu irmão e seus amigos se separando da turma deles e indo em direção ao depósito que havia embaixo da escada. Pra quê? Ninguém sabe. Talvez eles estivessem escondendo algo lá ou apenas decidiram abandonar o treinamento para fazer algo mais interessante. Mas acabamos descobrindo que o incêndio era real. Quando saímos para o pátio, vimos com nossos próprios olhos. A ala direita da escola estava realmente em chamas e os bombeiros já estavam lá. Mas o fogo parecia bastante forte e em poucos minutos atingiu o bloco central. O Adam estava dentro da escola e ninguém sabia disso. Havia outras coisas com que se preocupar. Eu tinha que avisar os professores, os bombeiros, dar um jeito de ajudar meu irmão a sair. Mas ao mesmo tempo, meu lado ruim me dizia: fique quieta, não precisa fazer isso.
outra pessoa irá ajudá-los. Eu decidi fazer a coisa certa. Gritei para a professora que ainda haviam pessoas dentro do prédio e corri para dentro. Nós demos muita sorte de o Adam estar no subsolo, porque mesmo de lá eu consegui sentir o fogo nos andares de cima. Nós saímos e escapamos. Não estávamos machucados, exceto pela minha falta de ar. Foi algo inesperado, mas acabei me tornando uma heroína para toda a escola. E foi uma satisfação para mim. Talvez o Adam e meus pais consigam me amar agora, pensei ingenuamente. Mas o Adam nunca veio até mim. Nem na escola, nem em casa, nem mesmo quando o incêndio foi noticiado na TV e mostraram uma reportagem minha, heroicamente correndo para dentro de um prédio em chamas atrás do meu irmão. Ele se trancou no quarto e não saiu. Mas nossos pais muitas vezes se sentavam com ele e conversavam sobre alguma coisa. Em nenhuma das vezes eu consegui ouvir sobre o que eles estavam falando. Eu estava feliz demais para ser notada. Meus pais sorriram para mim pela primeira vez. Puxaram papo comigo. Meu pai me perguntou sobre meus quadros e minha mãe fez carinho na minha cabeça. Eu estava muito feliz. E alguns dias depois, meus próprios pais vieram ao meu quarto e perguntaram se eu queria me transferir para outra escola. Uma escola especial, artística, muito boa. E foi então que fiquei desconfiada. Essa oferta era perfeita demais para ser verdade. Mas meus pais continuaram sorrindo e agindo como uma verdadeira família amorosa. E eu concordei. E o Adam? Bem, talvez ele estivesse sofrendo por causa do meu ato heróico e ele ainda não tivesse conseguido voltar ao normal, mas no dia da partida, quem sofreu fui eu. Mais uma vez. Minha família toda me acompanhou até a rodoviária. A escola ficava em um estado vizinho e os responsáveis me encontrariam na rodoviária local. Papai estava carregando minha mala, mamãe estava sorrindo e segurando minha mão com força. E o Adam, quando anunciaram o embarque, ele não aguentou. Enquanto meus pais colocavam as malas no bagageiro, ele agarrou minha mão e começou a gritar na minha cara que eles finalmente estavam se livrando de mim. Eu estava indo para um internato e não poderia escapar de lá. O quê? Como assim? E o pior, meus pais confessaram tudo. Acontece que o Adam contou a eles uma história completamente diferente sobre seu resgate. Segundo a versão dele, fui eu quem o trancou no depósito. Eu maldosamente o encurralei e o prendi junto com seus amigos sem chances de sair. E então eu mesmo salvei, quando fiquei com medo de ser pega. E é claro, meus pais acreditaram nele. E eles decidiram se livrar da criminosa. Eu nem chorei. Eu silenciosamente entrei no ônibus, virei para a janela e fiquei na mesma posição durante todas as 6 horas de estrada. Eu me sentia vazia por dentro. Eles simplesmente se livraram de mim. Eu estava me preparando com antecedência para o fato de que iria acabar em uma prisão fechada para jovens criminosos, mas a mulher que me encontrou na rodoviária era muito simpática. As crianças da escola foram boas comigo e a professora de arte disse imediatamente que eu tinha um verdadeiro talento. No começo, eu estava esperando pelo pior. E então fiquei surpresa ao perceber que a nova escola era o lugar mais maravilhoso da vida. Claro, haviam regras próprias a serem seguidas, mas eles não me ignoravam. Pelo contrário, tentavam me envolver em vários eventos escolares e me elogiavam até pelas pequenas coisas. Eu fiz amigos. E o melhor, eu podia pintar em paz, sem esperar que o Adam entrasse e estragasse tudo. E aí, quando eu já estava acostumada com a calmaria, meus pais apareceram de repente. Na verdade, não era um dia de visita, mas eles conseguiram entrar. E eles até me convenceram a sair para falar com eles. Embora eu realmente não quisesse isso. Tive medo de que me levassem à força para casa. Eu estava esperando novas acusações, xingamentos ou algo pior. Mas meus pais me pediram perdão. E eles estavam sendo sinceros. Minha mãe até começou a chorar. Acontece que, desde que eu me mudei, um verdadeiro inferno começou em casa. Agora que o alvo favorito do Adam não estava mais lá, ele decidiu escolher novas vítimas. Ele começou a atormentar nossos pais e as outras crianças da escola. Por 6 meses, meu irmão fez tantas coisas que meus pais simplesmente não aguentaram. Eles perceberam o quanto estavam errados sobre o Adam e sobre mim também. Eles só queriam que eu lhes desse uma segunda chance. E eu, como eu poderia não os perdoar? Eles ainda eram meus pais. Eu os amava, independente de tudo que tenha acontecido. Nós nos reconciliamos. Embora eu tenha me recusado a voltar para casa, mas agora nos falamos ao telefone todos os dias. Meus pais se interessam pela minha vida e recentemente vieram ver minha primeira exposição. Não sei o que vai acontecer a seguir e como vou me comunicar com meu irmão, mas até agora eu estou ótima. Estou em um círculo de pessoas que me amam e admiram. E
estou em paz com os meus pais. Mas o Adam, você acha que ele seria capaz de melhorar? E será que algum dia eu serei capaz de perdoá-lo? Escreva nos comentários. Eu estava parada no meio de uma rua escura e desconhecida e não sabia o que fazer. Eu não conseguia nem ligar para alguém e pedir ajuda. Pela primeira vez naquela noite, pensei em meus pais. Gostaria que eles estivessem comigo, mas nenhum milagre aconteceu. Eu mesma escolhi fazer aquilo. Olá, meu nome é Hayley e eu tenho 16 anos. Um mês atrás, minha vida mudou repentinamente. Nós nos mudamos de Detroit para Nova York. Estava tudo correndo bem na nova cidade, exceto por uma coisa. Meus pais pararam completamente de me entender. A questão é que eu tinha sido uma adolescente exemplar em Detroit. Não usava maquiagem, me vestia com roupas recatadas, só andava com nerds e sempre havia alguém me supervisionando. Para ser honesta, era uma vida terrivelmente chata. Mas acabei dando sorte em Nova York. Na escola, conheci uma garota incrível chamada Amy e percebi que, esse tempo todo, eu estava vivendo a vida de outra pessoa. E agora, graças à minha nova amiga, eu me tornei a pessoa que sempre sonhei ser. A Amy me ajudou a escolher roupas estilosas. Finalmente, havia roupas legais no meu guarda-roupa. Ela pintou minhas unhas de cores vivas e brilhantes, me ensinou a fazer as sobrancelhas e um delineado incrível. Eu estava irresistível. Imagine, eu estava andando na rua com roupas novas e pela primeira vez os caras se viraram para olhar para mim. No entanto, quando cheguei em casa, meus pais não gostaram nem um pouco do meu novo visual. Você está louca? Tire logo isso, disse meu pai. E minha mãe me fez tirar toda a maquiagem. Sim, não era bem a reação que eu esperava. Claro, meus pais não jogaram minhas roupas novas fora, mas eles me proibiram terminantemente de usá-las na escola. Eu me senti muito injustiçada. Afinal, a Amy ia para a escola do jeito que ela queria e ninguém dizia nada para ela. Enquanto isso, eu tinha que deixar minhas roupas legais em casa. Meus pais não entendiam o quanto eu precisava delas. Afinal, eu me sentia muito mais madura e confiante com meu novo visual, já que eu parecia uma perdedora com minhas roupas velhas. Como você já deve ter imaginado, saí de casa pela manhã com a aparência de sempre. Minhas roupas novas ficaram guardadas em meu guarda-roupa e eu imediatamente me arrependi. Ao contrário do dia anterior, nenhum cara se virou para me ver passar. Então, fui para a escola de péssimo humor e contei a Amy todos os meus problemas. Ela tentou me confortar, mas admitiu que nunca teve que lidar com nada parecido. Seus pais, pelo contrário, sempre a encorajaram a usar roupas legais. Isso me perturbou ainda mais. Eu era mesmo a única azarada? Mas então, a Amy teve uma ideia legal. Aparecermos juntas na escola no dia seguinte, parecendo o mais descoladas possível. E eu nem teria que discutir com meus pais. Tudo o que eu precisava fazer era tirar minhas roupas do guarda-roupa em silêncio, colocá-las na mochila, sair de casa com minhas roupas velhas e trocar pelas novas no banheiro da escola. Parecia um plano perfeito para mim. Passei o dia todo pensando no arraso que seria, até mesmo em casa. Eu estava muito feliz. E é claro, meus pais notaram isso. Minha mãe me elogiou por não ficar chateada por eles terem me repreendido e por perceber que eu havia errado. Ah, minha querida mãe, ela realmente não me conhecia bem, mas era pelo próprio bem dela. Assim, ela se preocuparia menos comigo. Mas era eu que estava preocupada na manhã seguinte. Minhas mãos tremiam enquanto eu colocava uma mini saia, sapatos e maquiagens em minha mochila. Depois de fechar o zíper, soltei um suspiro de alívio e desci as escadas com uma cara séria. Mamãe, como sempre, me deu um beijo de despedida e me entregou um pote com o meu almoço. E papai assinou sem tirar os olhos do jornal. Ufa, parecia que meus pais não suspeitavam de nada. Corri para a escola, ansiosa pelo que estava prestes a fazer. Tudo correu conforme planejado. Fui ao banheiro da escola, tirei as roupas que eu odiava e coloquei as novas. E então, passei uma maquiagem tão brilhante que nem me reconhecia ao me olhar no espelho. Mas eu simplesmente amei. Amy e eu saímos do banheiro como se estivéssemos em um filme, usando salto alto e roupas da moda. Você não tem ideia como todos olharam para nós. Os meninos nos abriam caminho e assobiaram com admiração. E as meninas cochicharam de inveja. Essa era definitivamente a reação com a qual eu estava sonhando. Mas o que aconteceu a seguir com certeza não fazia parte dos meus planos.
A diretora viu Amy e eu e ficou horrorizada com a nossa aparência. Ela começou a gritar tão alto que eu tremi de medo. Para ser honesta, foi a primeira vez que me senti tão envergonhada. Afinal, eu nunca tive problemas na escola antes. Parecia que os bons modos haviam chegado ao fim na nova escola. Assim como eu temia, a diretora chamou nossos pais. Amy e eu estávamos esperando por eles do lado de fora de seu escritório, muito preocupadas. Mas minha amiga certamente não precisava ficar ansiosa. Percebi isso quando a mãe dela chegou. No começo, confundi a mãe da Amy com uma adolescente. Ela parecia tão jovem e moderna. Cabelo rosa, tatuagens, jaqueta e botas de couro. Eu nem tinha notado minha boca aberta de surpresa, mas o que aconteceu a seguir me surpreendeu ainda mais. Depois de ouvir a diretora, a mãe da Amy disse de repente: "Minha filha se veste do jeito que ela quer. Peço que não imponha nenhum código de vestimenta a ela no futuro." A diretora não ficou menos chocada do que eu e ficou tão furiosa que decidiu descontar em mim. Quando minha mãe chegou, a diretora reclamou de mim por um período particularmente longo e com muito entusiasmo. Foi tão injusto. Nós duas estávamos vestidas do mesmo jeito, mas eu fui a única a ser punida por isso. Minha mãe ficou muito zangada. Quando chegamos em casa, ela contou ao papai tudo o que havia acontecido e eles decidiram minha punição. Eu ficaria um mês inteiro de castigo em casa. E isso significava nada de compras, muito menos de festas. Eu me senti muito injustiçada, pois a punição era muito severa. Eu só me vesti diferente uma vez. E no final, a Amy acabou se dando bem fazendo a mesma coisa que eu. Por que meus pais não podiam ser iguais aos dela? Pensei nisso no dia seguinte, quando todos os meus colegas foram para uma festa e eu tive que ir para casa logo depois da aula. Você não tem ideia do quão entediada eu estava. Tanto é que resolvi ler algo e fui para a biblioteca de casa. Atrás de uma pilha de livros, encontrei uma grande caixa empoeirada. Dentro havia um álbum de família. Ao abrir ele, eu congelei com o que vi. Minha mãe estava sorrindo para mim nas fotos, mas ela parecia completamente diferente. Cabelo azul, jeans rasgados, um suéter longo e uma maquiagem bem brilhante. Folheando as páginas, vi uma foto do meu pai também. Ele tinha cabelo comprido e estava sentado em uma moto, com uma roupa toda de couro, cercado por caras que pareciam tão bad boys quanto ele. O álbum estava cheio de fotos assim. Não entendi nada. Por que meus pais esconderam tudo de mim? Por que eles me repreenderam tanto se pareciam ainda mais loucos quando eram jovens? Eles até me colocaram de castigo. Eu fiquei tão magoada que comecei a chorar. Agora sim eles veriam do que eu era capaz. Coloquei minhas roupas novas, peguei um pouco de comida na cozinha e corri para fora de casa. Para ser sincera, não sabia para onde ir, mas definitivamente não queria ficar em casa com aqueles mentirosos. Liguei para a Amy e sugeri que saíssemos para dar uma volta. Coincidentemente, nós duas estávamos vestidas da mesma forma que nos vestimos na escola. Bem, e como você deve ter adivinhado, todos prestaram atenção em nós naquela noite. Descemos a rua e todos se viraram para nos olhar. 2 caras até deram em cima da gente em uma lanchonete. Essa foi a primeira vez que algo assim aconteceu comigo. E eu dei a um deles meu número de telefone sem pensar 2 vezes. Fiquei tão feliz que até esqueci dos meus pais. Mas eles sempre me lembravam de sua existência com suas ligações. No começo, recusei as ligações. E depois, coloquei os 2 na lista negra. E se meu novo admirador não conseguisse entrar em contato comigo por causa deles? Amy e eu passamos a noite inteira caminhando pela cidade. Quando escureceu, o cara da lanchonete de repente me mandou uma mensagem. Ele sugeriu que nos encontrássemos. No entanto, ele marcou o encontro em um beco, no qual eu nunca tinha estado antes. Amy e eu fomos até lá e esperamos pelos meninos. Estava tão escuro e assustador que arrepios correram pelas minhas costas. De repente, um homem vestido com moletom e capuz apareceu. Ele veio até nós e levou nossos celulares. Nós nem tivemos tempo de gritar. O estranho desapareceu rapidamente de vista. Amy e eu, morrendo de medo, fomos deixadas sozinhas em um lugar desconhecido, sem nenhum meio de comunicação. Não podíamos nem ligar para aqueles meninos para contar o que havia acontecido conosco. Não havia ninguém por perto para pedir informações. Vagamos pelas ruas desertas, na esperança de encontrar um lugar familiar. Finalmente, chegamos a um cruzamento movimentado e perguntamos aos pedestres como voltar para casa. Eu não sabia o que fazer a seguir. Então, sugeri que contássemos tudo aos pais da Amy. Afinal, eles eram tão legais que definitivamente não nos repreenderiam e nos ajudariam. Mas a Amy, de repente, se sentou no meio-fio e começou a chorar.
Eu não entendi o que estava acontecendo. Então, minha amiga me contou tudo. Descobri que os pais dela não davam muita atenção a ela. Eles a deixavam fazer qualquer coisa, mas não se interessavam muito em sua vida. Eles se preocupavam mais com hobbies e festas. E a Amy passou a agir e se vestir de forma provocante, de propósito, para que seus pais a notassem. E agora, eles haviam ido para outra festa e definitivamente não iriam nos ajudar. Fiquei tão chocada. Não havia nada que pudéssemos fazer a não ser ir para minha casa e contar tudo aos meus pais. Eu não estava mais com raiva deles. E agora, eu não queria voltar para casa por um motivo diferente. Eu me sentia muito envergonhada de mim mesma por ter desejado ter pais diferentes, iguais aos da Amy, quando os meus pais, na verdade, eram muito melhores. Isso ficou óbvio quando a Amy e eu aparecemos na porta de casa. Mamãe e papai correram para me abraçar e quase me esmagaram. Quando contei o que havia acontecido conosco, já estava preparada para ser repreendida. Mas meus pais só falaram que não foi nada, que o mais importante é que eu estava viva e bem. Eles foram à polícia e fizeram um boletim de ocorrência. Depois de algumas horas, o ladrão que nos assaltou foi pego. E adivinha só, eram os mesmos caras que tinham marcado um encontro comigo e com a Amy. A polícia vinha tentando prender esses dois caras por crimes parecidos há algum tempo. E naquele dia, na lanchonete, chamamos a atenção deles por causa das nossas roupas brilhantes. E eles nos escolheram como suas próximas vítimas. Quem teria pensado que os sonhos pregariam uma peça tão cruel? Acontece que se destacar demais nem sempre é uma boa ideia. Naquela noite, pedi desculpas aos meus pais e prometi não usar mais aquelas roupas. Mas eles disseram que eu não precisava me limitar tanto. Eu podia ser quem eu queria e evitar consequências desagradáveis ao mesmo tempo. Minha mãe me disse que quando ela era jovem, ela mudava a cor do cabelo todos os meses e ficava feliz com isso. Mas então, seu cabelo ficou em um estado tão ruim que ela teve que tratá-lo por vários anos. Depois disso, ela decidiu usar perucas de cores diferentes. Era muito mais conveniente e seguro. E papai me disse que parecer legal quase custou a vida dele. Um dia, ele sofreu um grave acidente e passou 2 meses em um hospital. E tudo porque ele queria ser descolado e dirigiu sem usar capacete. Hayley, por favor, entenda. Aprendemos com nossos próprios erros e queríamos protegê-la de problemas parecidos, disse minha mãe. Em seguida, ela sugeriu que eu usasse minhas roupas novas apenas para festas e até me deixou pintar as unhas de cores brilhantes. Mas as roupas novas me trouxeram tantos problemas que decidi não as usar mais. Prefiro escolher algo menos chamativo, mas não menos bonito. Eu olhei para minha mãe, surpresa. Um telefonema, para mim. Completamente confusa, desci ao primeiro andar e demorei um pouco para entender por que meus pais pareciam tão zangados. E quando coloquei o telefone no ouvido, uma voz alegre disse: "Olá, sou o portal de notícias local. Ficamos impressionados com a sua festa, então gostaria de lhe fazer algumas perguntas." Ah, não! Meus pais não deveriam saber sobre a festa. O que vai acontecer agora? Oi, meu nome é Jane e eu tenho 16 anos. Desde que nasci, eu e minha família nos mudamos constantemente por causa do trabalho dos meus pais. Bem, alguns meses atrás, tivemos que nos mudar novamente e acabamos voltando para a minha cidade natal. Eu me mudei para a nova escola nas últimas semanas antes das férias de verão. E a primeira coisa que eu vi quando eu entrei no prédio foi: a festa da Olivia foi tão legal! Se ao menos meus pais me deixassem ir a uma festa dela de novo. A partir daquele dia, aonde quer que eu fosse, só ouvia falar da festa que a Olivia havia dado. Ela era mais velha e já estava no ensino médio. E quanto mais eu ouvia sobre a festa, mais triste eu ficava. No final, não aguentei e reclamei com minha nova amiga, a Rue. Mas a garota apenas deu de ombros e disse: "Não se preocupe, a Olivia é a rainha das festas. Ela está sempre dando festas novas, então você ainda terá a chance de ir em uma." A Rue conseguiu me animar. Então, no dia seguinte, decidi conhecer melhor a Olivia. Eu já tinha ouvido falar muito sobre o quão legal e amigável ela era. Mas você deveria ter visto como o rosto dela mudou assim que me aproximei. A Olivia me olhou de cara feia e não respondeu quando tentei me apresentar. E então, ela se virou e foi embora. Fiquei parada lá, completamente confusa, com minha mão estendida no ar para um aperto de mão. O que havia de errado com ela? A reação da garota me pareceu tão absurda que resolvi não dar muita bola pra isso. Sei lá, vai ver, ela só tinha tido um dia ruim. Decidi tentar a sorte uma segunda vez, já em uma das festas.
a Olivia realmente dava festas com muita frequência. Eu me lembro de chegar à casa dela, entrar junto com a multidão e ficar impressionada. Música, bebidas, comida, tudo do bom e do melhor. Eu nunca tinha ido a uma festa tão legal assim antes. A próxima meia hora passou voando, enquanto eu dançava, me divertia e tentava conhecer a todos. E então, a Olivia entrou na sala. Ela imediatamente me encontrou no meio da multidão e parou abruptamente de sorrir. Ela se aproximou de mim, agarrou minha mão e me arrastou. Fomos para um outro cômodo, longe da multidão. E ela disse com raiva: "Como você chegou aqui? Quem te deixou entrar? Saia da minha festa agora!" Eu não esperava nada disso. Corri para fora de sua casa em lágrimas, sob os olhares surpresos de todos que estavam lá. O que deu nela? O que eu fiz de errado? A raiva rapidamente substituiu o ressentimento. Bem, não importa. Eu estava prestes a mostrar a ela com quem ela estava lidando. Eu mesma daria uma festa tão legal que ninguém nunca mais ia querer ir à casa da Olivia. Completamente determinada, comecei a pesquisar no Google quanto custaria tudo, incluindo a decoração, os pratos. Mas havia somente um problema: meus pais. Antes de convidar todos para a festa, eu teria que pedir permissão a eles. Mas eles não concordaram com a minha ideia. Não importa o que eu oferecesse em troca. Passei vários dias tentando convencê-los do contrário, mas percebi que minhas chances eram quase nulas. As férias de verão começaram e meu sofrimento aumentou dramaticamente. Livre das aulas, a Olivia agora dava festas com ainda mais frequência e, é claro, ninguém me convidou para nenhuma delas. Felizmente, depois de algumas semanas, a sorte ficou ao meu lado. Meus pais me disseram que queriam sair de férias. Claro, eu imediatamente percebi que essa era a chance perfeita. Eu disse que gostaria de ficar em casa, e assim que eles saíram, eu imediatamente comecei a preparar a festa. Escolhi um dia em que a Olivia não fosse dar uma festa, comprei todo tipo de bebida, comida, enfeitei o quintal e também passei uma eternidade fazendo meu cabelo e maquiagem para impressionar os meninos. Na hora marcada, eu estava ansiosa para encontrar o pessoal, mas ninguém apareceu, só a Rue. Olhando para mim com empatia, minha amiga disse que a Olivia acabou descobrindo meus planos e se apressou para conseguir dar uma festa ao mesmo tempo, só para que ninguém viesse na minha. Mais uma vez, fiquei completamente perdida. Por que ela estava fazendo isso? No entanto, decidi que o que aconteceu era um desafio e agora eu iria dar uma festa sim, custe o que custar. Além do mais, seria a festa, aquela que deixaria a própria Olivia com ciúmes. A sessão de brainstorming durou vários dias. Eu precisava pensar em algo especial, interessante. Mas é claro, uma festa temática de brinquedos fora de moda. O primeiro passo foi a preparação. Falei com todos os meus amigos e pedi a eles que pegassem Simple Dimples, Poppets e Spinners. Esses brinquedos já tinham sido populares, mas agora não eram mais queridos por ninguém. Então as pessoas os doavam, sem arrependimento. A segunda etapa foi um pouco mais criativa. Fiz guirlandas com os spinners e as pendurei por toda a casa. Juntei vários poppets e colei-os nas paredes com fita adesiva para que ficassem iridescentes e com bolhas. Também achei boias divertidas para colocar na piscina. Quando comecei a enchê-las, elas começaram a parecer um poppet gigante. Por fim, a terceira e última etapa eram os convites. Levei esse assunto muito a sério, para que ninguém pensasse em me rejeitar novamente. Fiz convites personalizados, enfeitei-os e até os coloquei diretamente nas caixas de correio das pessoas. Bem, dessa vez teria que funcionar. Ninguém iria querer perder uma festa dessas, pelo menos por educação. Mais uma vez comecei a esperar, ansiosa. E mais uma vez, ninguém, exceto a Rue, apareceu. Com o olhar mais culpado do mundo, ela me mostrou algo em seu celular. Acontece que a Olivia mandou mensagens para todos os nossos amigos em comum. E ela prometeu que qualquer pessoa que fosse vista na minha festa nunca mais iria a uma festa dela. Eu nunca tinha ficado tão chateada antes. Eu gastei muito tempo e esforço para nada. Só a Rue, de algum jeito, conseguiu me animar. Minha amiga foi até o quintal e gritou de admiração. Ela me elogiou e disse que tínhamos que tirar muitas fotos para que todo aquele cenário lindo não fosse desperdiçado. Foi o que fizemos. Nadamos, comemos, bebemos e tiramos foto. No final, a noite acabou não sendo tão ruim quanto eu havia pensado antes, mas eu ainda senti uma sensação desagradável de decepção a noite toda. Quando acordei na manhã seguinte, o clima estava ainda pior.
mas só até pegar meu celular. As fotos que eu tirei com a Rue tinham quase 1000 curtidas. E você não imagina quantos comentários haviam. Eu quase não conseguia acreditar no que estava vendo. Todos estavam me elogiando. E também lamentando por não terem ido a uma festa tão legal e original. Só que não parou por aí. O portal de notícias da cidade também divulgou nossas fotos e me elogiaram pela minha originalidade. Começaram a chegar cada vez mais mensagens, todos perguntando se eu podia fazer algo assim novamente. Parecia que todos pararam abruptamente de se preocupar com o fato de que não seriam mais capazes de ir às festas da Olivia. Finalmente, me senti uma vencedora. Eu não tinha tido tempo de retirar a decoração, então não seria nada difícil dar uma festa nova. Até comecei a planejar quando, de repente, recebi uma mensagem dos meus pais, dizendo que voltariam alguns dias antes. Aff, que chatice! Tive que dizer não para todos que haviam me escrito pedindo pela festa. Corri para limpar a casa, tirar os poppets e os spinners. Até liguei para a Rue pedindo ajuda, e ela ficou terrivelmente chateada por mim. A vida, depois da volta dos meus pais, correu normalmente. A Olivia continuou dando festas e eu continuei sofrendo por não ser convidada para elas. De repente, um dia, meus pais me chamaram. Havia um telefonema para mim. Enquanto descia as escadas, não entendi por que mamãe e papai pareciam tão zangados. Mas assim que coloquei o telefone no ouvido, eram alguns jornalistas e eles queriam fazer algumas perguntas sobre a minha festa. E é claro, eles sem querer contaram tudo para os meus pais. Eu fiquei muito assustada. Achei que seria punida e proibida de sair de casa por várias semanas. Então, assim que desliguei o telefone, comecei imediatamente a explicar tudo para eles. Contei sobre a desagradável Olivia e sobre o quanto eu me esforcei para fazer aquela festa. Para ser sincera, eu não tinha tido nenhuma esperança de que aquilo desse certo. Mas, de repente, meus pais pararam de parecer zangados. Olivia? Não é essa a garota de quem você era amiga quando pequena? Mamãe perguntou surpresa. E então, quando mostrei uma foto da minha rival, ela me contou tudo. Descobri que, quando eu era muito pequena, era amiga da Olivia. Porém, um dia, eu a empurrei sem querer e ela teve que ser levada para o hospital e acabou levando alguns pontos. Depois desse acontecimento, a mãe da Olivia nos proibiu de brincarmos juntas. Ai, meu Deus, eu nem me lembro disso. Eu era muito pequena. Mas a Olivia era 2 anos mais velha e, aparentemente, se lembrava muito bem. Então é por isso que ela não queria falar comigo. Sem pensar 2 vezes, fui direto para a casa da Olivia. A garota não quis me deixar entrar no começo, mas eu consegui persuadi-la. Pedi perdão e disse que não me lembro de tê-la empurrado, mas que definitivamente não tinha feito de propósito. A Olivia olhou para mim pensativa por um longo tempo. E então, para o meu alívio, ela finalmente sorriu. Ela me perdoou e até me mostrou uma pequena cicatriz acima da sobrancelha, que ficou depois de ela ter tirado os pontos. Um pouco depois, começamos a conversar e a Olivia me elogiou por ter tido a ideia de fazer uma festa com brinquedos que já estavam fora de moda. Ela até admitiu que jamais teria pensado em algo assim. E então, eu tive uma ideia brilhante. E se nós uníssemos nossos esforços? Eu sugeri. Você tem um lugar, já que seus pais te deixam dar festas. E eu tenho a criatividade e o design. Claro, a Olivia concordou. E eu fiquei muito feliz. Alguns dias depois, a Olivia e eu preparamos uma festa temática com poppets, simple dimples e spinners. Só que dessa vez, a escola toda apareceu. A festa acabou sendo um sucesso. Tanto que, 1 ano depois, as pessoas ainda lembravam e falavam dela. Então eu percebi que minha vida estava finalmente melhorando. Agora, eu iria me divertir nas férias de verão, assim como todo mundo. Mas acabei me esquecendo completamente de que a Olivia havia se formado no colégio, o que significava que ela iria para a faculdade muito em breve. Eu compartilhei minhas emoções com a minha nova amiga e você não vai acreditar no que ela fez. Na festa seguinte, ela repassou o título de Rainha das Festas para mim. Ela disse que eu era uma ótima organizadora e agora eu iria entreter as pessoas ao invés dela. As fotos que tiramos na segunda festa do Simple Dimple também tiveram muitas curtidas nas redes sociais, tanto que os jornalistas começaram a tentar entrar em contato comigo novamente. Vendo isso, meus pais finalmente foram gentis comigo. Eles disseram que eu parecia ter talento para organizar eventos e, portanto, eu poderia organizar festas na minha casa a cada 2 semanas. E essa é a minha história. Agora, se me dá licença, é hora de pendurar as guirlandas. Eu também te convidaria para a festa. Na verdade, todos vocês. Mas aí já seria gente demais, né? Nunca, jamais, por nada nesse mundo. Os acampamentos de verão são a pior invenção da humanidade. Tá, tudo bem.
Talvez nem todos sejam ruins, mas o que eu fui, definitivamente, está em primeiro lugar na lista de piores lugares do mundo. Oi, pessoal! Meu nome é Marie, e minhas tão esperadas, magníficas e maravilhosas férias de verão se transformaram em um desastre. Tudo começou normalmente. Minha mãe conseguiu um emprego como professora em um acampamento de verão e decidiu que um pouco de ar fresco também seria bom para mim. Então, um dia, ela decidiu me levar junto para um acampamento na floresta. Eu imaginei que minhas férias seriam ótimas. Verão, amigas, festas, alguns clubes de hobbies. Então, eu saí do ônibus feliz e cheia de esperança. No entanto, eu não conseguia entender onde minhas futuras amigas estavam. Além dos professores, só havia meninos da minha idade naquele ônibus. O ônibus era pequeno e pensei que talvez por isso as meninas tivessem ido em um ônibus separado. Eu só percebi a dimensão do desastre quando chegamos no acampamento, quando já não havia mais volta. A notícia caiu sobre mim como um raio, simplesmente do nada. Acontece que era um acampamento para meninos, somente para meninos. Mas esse foi só o começo dos meus problemas. Quando fomos divididos e conduzidos aos nossos futuros quartos, tentei ser otimista. Eles eram meninos, eu era menina e também filha de uma das professoras. Então, possivelmente, eu teria um quarto separado. Nada mal, eu poderia conviver com isso, certo? Errado. Acontece que simplesmente não havia nenhum quarto separado para mim em todo o acampamento. Todos os quartos tinham beliches e armários e deveriam caber 4 pessoas. Eu teria 3 caras da minha idade como colegas de quarto. E por algum motivo, decidi que poderia fazer um acordo com eles. Mais precisamente, com um sorriso doce, sugeri que eles mudassem de quarto. 2 deles imediatamente fingiram não ter me ouvido. E o terceiro... Sabe, sempre ouvi dizer que o amor à primeira vista existe. Não sei bem porque isso nunca aconteceu comigo, mas naquele momento pensei ter entendido o que era ódio à primeira vista. Isso é o que senti pelo quarto menino, o Matthew, enquanto ele me explicava em 3 frases por que eu estava errada e onde eu poderia enfiar a minha ideia. Bem, pelo menos eles me deixaram ficar na cama debaixo. O Matthew até marcou ela com meu nome, Marie, em letras maiúsculas, com um marcador vermelho. Ele disse que era para que ninguém acidentalmente se sentasse nela e pegasse o vírus da arrogância. Eu me senti completamente perdida. #O pesadelo estava apenas começando. Desde o primeiro dia, os meninos me pareceram estranhos. Obviamente, ser a única garota em todo o acampamento era um grande negócio, mas todos os meninos, de alguma forma, imediatamente, começaram a mostrar interesse por mim. Tudo começou muito bem. Eles me elogiaram, me ajudaram a subir as escadas. Até os caras do meu quarto foram prestativos. Eles sempre saíam do quarto quando eu tinha que me trocar. Batiam na porta antes de entrar e sorriam para mim logo pela manhã. Bem, todos eles, exceto o Matthew. Ele nem mesmo tentou parecer ser normal e me insultava quase todos os dias. E então comecei a notar que os meninos, juntos ou por turnos, estavam tentando se aproximar de mim. Por exemplo, eles levavam minha bandeja de comida direto para minha mesa no refeitório e, por algum motivo, sempre havia um pedaço de bolo a mais nela. Algo muito estranho também aconteceu nas competições esportivas. Eu raramente participava porque não jogava futebol e nem gostava muito de esportes em geral, mas ainda assim, eu ia ao pequeno estádio somente para assistir. Sempre havia alguém carregando minhas coisas para mim. E durante a maratona, que todos eram obrigados a participar, eles literalmente me carregaram um por um, embora eu tivesse dito que poderia correr sozinha. Mesmo em competições onde eu cantava, dançava ou fazia qualquer outra coisa, eles ficavam constantemente olhando para mim, dizendo como eu era maravilhosa e como eu era ótima em tudo. E eles estavam sempre me tocando. Eles pegavam minha mão, depois passavam a mão na minha cabeça ou me davam um abraço sem motivo. Eu estava cansada de me esquivar e pedir a todos que parassem. No início, tudo pareceu divertido, mas depois isso começou a me assustar e comecei a passar todo o meu tempo livre perto do Matthew. Ele era rude comigo, mas pelo menos ele agia normalmente. A gota d'água foi quando 2 meninos do quarto ao lado invadiram o banheiro enquanto eu estava tomando banho. Eles disseram que foi um acidente, mas eu fiquei com muito medo. Corri imediatamente para minha mãe e contei tudo para ela. Minha mãe, é claro, não ficou feliz com a situação, mas me pediu para dar uma chance aos meninos. Ela costumava me dizer o tempo todo que eu era uma menina linda e era normal que os caras se interessassem por mim. E agora, ela apenas riu, como se estivesse dizendo, eu avisei. Mas ela prometeu lidar com os encrenqueiros e até os repreendeu na reunião geral na manhã seguinte.
No entanto, isso não deteve os meninos. Eles continuaram me seguindo, me dando doces e me oferecendo ajuda constantemente. Não era nada legal. Era irritante, isso sim. Apenas o Matthew continuou sendo o centro do ódio no belo mundo dos caras apaixonados por mim. E então, um dos professores decidiu que deveríamos passar a noite em barracas na floresta e praticar ainda mais esportes. Fomos arrastados para algum tipo de trilha para caminhadas, embora parecesse mais um tipo de tortura para mim. Tentei acompanhar todos, mas eu era mais fraca do grupo. Andava mais devagar, carregava menos coisas, falava muito e, ao que parecia, enfurecia o Matthew, que caminhava ao meu lado e fazia suas piadas esquisitas com a minha mera existência. Mas eu decidi ficar perto dele porque os outros caras estavam simplesmente me assustando. Mesmo durante a caminhada com os professores, eles ficavam olhando para mim, sorrindo e me cumprimentando. Não foi nada engraçado, especialmente quando alguns caras decidiram que me carregar era uma ótima ideia. Eu lutei da melhor maneira que pude. Eu não entendia por quê. E, o mais importante, para onde eles estavam me levando. A certa altura, um deles me derrubou. Então eu caí e tentei correr, mas devem ter ouvido meu grito até do outro lado do mundo. Minha perna direita ficou presa entre as rochas. Foi tão doloroso. Os meninos imediatamente se afastaram e fingiram que não tinham feito nada de errado. O pior de tudo é que o Matthew veio me socorrer. Se ele tivesse me ajudado antes disso acontecer, tudo bem, mas não. Enquanto ele puxava minha perna para fora, pressionando-a, passando algum remédio e enfaixando meu pobre membro, eu aprendi tanto sobre mim mesma que meus ouvidos zumbiram por horas depois. Eu era aparentemente a pessoa mais estúpida e desajeitada do mundo. Não conseguia andar direito, só criava problemas e assim por diante. E então descobrimos que estávamos perdidos. Completamente. Enquanto discutíamos, enquanto o Matthew tratava minha perna ferida, enquanto meus 2 cavaleiros sem medo ou miolos riam da situação, nosso grupo de escoteiros amadores tinha ido para algum lugar. E isso foi realmente uma má notícia, porque escurecia muito rápido na floresta, e passar a noite em más companhias era assustador. Os meninos imediatamente se ofereceram para seguir em frente ao longo do caminho e pedir ajuda, e saíram correndo. Matthew e eu ficamos tão surpresos com a velocidade deles que desistimos de acompanhá-los. E então o Matthew, zombando de mim e me insultando como sempre, me levou de volta ao acampamento, enquanto segurava gentilmente minha mão. Ele disse que era para eu não cair e acabar machucando o pescoço também. Chegamos ao acampamento à noite. Os outros meninos já estavam dormindo em seus quartos há muito tempo. Nós não fomos repreendidos. E o Matthew até foi elogiado por não ter deixado a Marie, ou seja, eu, para trás. Para ser honesta, eu também me sentia grata a ele, mas não quis admitir. Ele era muito desagradável e mau. Tudo o que eu queria fazer era deitar e dormir. Minha perna doía, eu estava terrivelmente cansada, não tinha mais forças para ter medo. No entanto, não consegui dormir naquela noite. Por alguma razão, meus colegas de quarto ainda não tinham ido para a cama. Eu congelei diante da porta e escutei. Não tenho o hábito de ouvir a conversa dos outros, mas eles estavam falando de mim. O tempo todo eu pensei que eles gostavam de mim e que estavam agindo daquele jeito porque tinham interesse, mas descobri que eles me odiavam. Eles estavam falando sobre como era legal eu não estar no quarto e o quanto eu os incomodava. Aparentemente, eles estavam cansados de ouvir minhas reclamações e caprichos, me achavam inútil e estúpida e pensavam que eu só estava atrapalhando. Eles disseram que teria sido melhor se eu nunca tivesse voltado da trilha, porque assim eles teriam a chance de relaxar um pouco no acampamento. Eu ouvi muitas outras coisas desagradáveis. Eu pensei que o Matthew era o único que pensava que... Por que eles estavam dizendo essas coisas? Corri para algum lugar, esquecendo até da minha perna machucada. Eu queria ir embora, me perder, nunca mais voltar para o acampamento. Mas nem mesmo esse sonho simples se tornou realidade. Porque, quando eu estava correndo para fora do prédio, soluçando, o Matthew me deteve, como se eu não tivesse problemas suficientes. Surpreendentemente, em vez de fazer suas piadinhas habituais, ele agiu de forma amigável, exatamente como ele tinha feito algumas horas antes. Então, comecei a chorar em seu ombro, perguntando constantemente ao Matthew por que os meninos não gostavam de mim. E então, nós tivemos uma conversa normal pela primeira vez. O Matthew me explicou, do jeito dele, que minha mãe errou ao me chamar de princesa. Tudo o que os caras faziam, todos os elogios, apoio e até os bolos no refeitório eram simplesmente por educação.
como segurar a porta ou oferecer seu assento a um estranho no ônibus, sem qualquer outra intenção. E o incidente no banheiro foi realmente um acidente. Ninguém planejou fazer aquilo. Tudo teria ficado bem, mas meu próprio comportamento fez com que os meninos me odiassem. Eu agi como uma garota mimada. Só reclamava, não fazia nada e exigia algo deles o tempo todo. Então, a única pessoa que eu podia culpar por isso era eu mesma. Porque se eu não fosse assim, nós poderíamos ter sido amigos. Conversamos sobre muitas coisas e aos poucos percebi que o Matthew estava certo. Eu esperava conseguir consertar as coisas. De manhã, pedi desculpas aos meus colegas de quarto e depois aos outros meninos. Passei o resto do meu tempo no acampamento compensando o modo como eu havia agido antes. E foi ótimo, porque todos eram pessoas realmente boas. Eles entenderam tudo e me perdoaram. Acabamos nos tornando bons amigos. Até trocamos números e prometemos manter contato. Outra surpresa me esperava perto do ônibus que nos levaria de volta para casa. Matthew, que meio que me odiava, me chamou de lado e admitiu que realmente gostava de mim. Foi muito estranho, na verdade, mas eu me lembrei de quantas vezes ele ficou ao meu lado, apesar de todas as palavras que ele disse, como ele não me abandonou na floresta, como ele enxugou minhas lágrimas. E eu decidi dar uma chance a ele. O amor à primeira vista pode não existir, mas, como nós descobrimos, há uma linha tênue entre o amor e o ódio. E agora eu sei com certeza, educação e amor são coisas completamente diferentes. Segurar a porta ou elogiar alguém é educação. E o amor pode ser diferente, espinhoso, cheio de rancores e piadas. Mas o mais importante é que, no final, o amor é sobre atitudes reais. É assim para o Matthew e eu. Eu estava de pé em um tapete de twister, olhando para o meu oponente. Ele claramente não merecia uma garota como a Emily. Por que garotas bonitas só se apaixonam por caras maus? Eu não podia mais deixá-la sofrer. Então, fiz provavelmente a coisa mais ousada da minha vida. Olá, meu nome é Arthur e eu tenho 16 anos. Gente, aposto que todos vocês conhecem esse sentimento. Você passa muito tempo correndo atrás de uma garota. Faz tudo o que ela quer a qualquer hora do dia ou da noite. Desiste dos seus planos por ela e ela só te vê como um bom amigo. Foi isso que aconteceu comigo. Mas, no final, eu me tornei um dos poucos casos de caras que conseguiram sair da friend zone. Se quiser saber como eu fiz isso, se inscreva no canal e escute a minha história. Eu me apaixonei pela Emily à primeira vista, assim que ela foi transferida para nossa turma. Naquela época, 2 anos atrás, cometi um grave erro. Decidi fazer amizade com a nova garota e não falei sobre os meus sentimentos. Eu cheguei a atravessar a cidade toda só para levar chinelos confortáveis para ela, depois dela ficar com bolhas nos pés por usar sapatos da moda. Eu fugi de casa para vê-la tarde da noite, embora meus pais tivessem me proibido de fazer isso. E quando a Emily ia mal na escola, eu passava as respostas das provas para que ela tirasse uma boa nota. Mas eu nunca disse uma só palavra sobre os meus sentimentos. É por isso que a Emily via tudo apenas como gestos amigáveis. Enquanto isso, eu estava ficando louco e me odiando por ser indeciso. 2 anos se passaram desde então, e a Emily e eu ainda éramos apenas amigos. Mas um dia, o destino me deu uma chance de consertar tudo. A Emily me pediu para encontrá-la em um café. Fiquei muito surpreso porque ela nunca havia me convidado a lugar nenhum antes. Então, pensei que não adiantava mais continuar adiando aquela conversa. Era a minha chance de contar a ela sobre os meus sentimentos. Vesti minha melhor roupa, comprei um grande buquê de rosas vermelhas e fui ao café. Com a mão trêmula, abri a porta e vi a Emily. Naquele dia, ela estava especialmente bonita. Ela estava usando um vestido branco, como a neve, e tinha uma flor delicada no cabelo. Eu timidamente caminhei até a mesa dela, escondendo o buquê atrás das minhas costas, quando, de repente, um cara veio até a Emily e a abraçou. Eu definitivamente não estava esperando por isso. Eu congelei no meio do café e estava prestes a sair correndo, mas a Emily já tinha me visto. Bem, não havia nada que eu pudesse fazer a não ser ir até a mesa deles. Eu desejei nunca ter ido lá. Quando a Emily felizmente me apresentou seu novo namorado, Gregory, eu queria cavar um buraco no chão e sumir. Ela continuou elogiando e sorrindo para ele. Fiquei furioso. Eu realmente não entendia como esse Gregory era melhor do que eu. As coisas ficaram ainda piores quando minha amiga notou as flores que eu estava escondendo. Para quem são essas flores? Ela perguntou curiosa. Centenas de respostas possíveis passaram pela minha mente.
mas por alguma razão eu disse: são pra minha namorada. Namorada? Eu fui tão burro. A Emily corou de repente e eu tive uma leve esperança. E se minha mentira a deixasse com ciúmes e acabasse me ajudando? Mas mais uma vez eu me enganei. Alguns minutos depois, a Emily já estava rindo das piadas do namorado como se tivesse esquecido tudo o que eu disse antes. Só que a Emily se lembrou de tudo no final. Quando estávamos indo embora, ela sugeriu que fôssemos a um encontro duplo. Emily e Gregory, minha namorada e eu. Ela disse que deveríamos ir à casa dela no dia seguinte, e eu não tive escolha a não ser concordar. Mas, obviamente, eu não tinha ideia de onde encontrar uma namorada tão rapidamente. É por isso que cheguei em casa de mau humor e passei muito tempo pensando. Eu não tinha ideia do que fazer e estava prestes a desistir quando de repente alguém tocou a campainha. Minha vizinha Grace estava parada na porta. Ela me disse que em alguns dias ela sairia de férias com seus pais e me pediu para cuidar de seu cachorro por 2 semanas. Parecia que a sorte estava ao meu lado. Sugeri uma troca. Eu convenceria meus pais a ficar com o cachorrinho e ela, por sua vez, fingiria ser minha namorada por uma noite. Curiosamente, minha vizinha aceitou rapidamente esse acordo e eu fui para a cama me sentindo aliviado. Na manhã seguinte, parei na casa da Grace para levar o cachorro para passear. Ele precisava se acostumar um pouco comigo antes de ficar em nossa casa. Depois de colocar a coleira no Jack, comecei a andar pela vizinhança. De repente, eu vi o Gregory. Eu estava prestes a dizer oi, mas então aconteceu algo que me fez congelar. Uma garota se aproximou dele e o beijou na bochecha. Eles começaram a conversar tão docemente que eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Tinha que ter muita coragem para agir assim. Para ser sincero, naquele momento, me senti dividido. Por um lado, eu queria contar tudo para Emily. Afinal, depois de uma notícia dessas, eu poderia ter uma chance com ela. Mas por outro lado, eu realmente não queria machucá-la. Tirei uma foto do casal só por garantia e voltei para casa. Talvez eu estivesse errado e houvesse uma explicação perfeitamente plausível para o que eu vi, mas eu não conseguia me livrar dos pensamentos desagradáveis. Então, mais tarde, fui para um encontro duplo bastante mal-humorado. Olhei para o Gregory com desconfiança, mas ele claramente não estava interessado em mim. Ele era tão legal com a Emily que eu fiquei ainda mais irritado. Eu não sabia como fazer minha amiga me notar e comecei a flertar abertamente com a Grace. Em desespero. Tenho que admitir, minha vizinha entrou mesmo no personagem. Ela me abraçava constantemente, sussurrava em meu ouvido e até me dava biscoitos na boca. Nós realmente parecemos um casal apaixonado. Ninguém tinha ideia do quão difícil era para mim agir assim. Mas quanto mais tempo eu ficava lá, mais difícil ficava esconder a minha raiva. Em algum momento, o Gregory acidentalmente me tocou com o cotovelo e eu gritei com ele. Por causa disso, a Emily teve que pensar rapidamente em algo para acalmar a tensão. Ela sugeriu que jogássemos Twister. Como isso poderia me ajudar a chegar mais perto dela, eu, é claro, concordei. O Gregory começou. E a Emily, a Grace e eu ficamos no tapete. No início, o plano da minha amiga deu certo. O jogo me acalmou um pouco e eu até comecei a gostar, especialmente quando os movimentos me colocavam cara a cara com a Emily. Eu não conseguia não sorrir quando ela olhava para mim. Naquele momento, aconteceu algo com a Emily. Ela de repente perdeu o equilíbrio e caiu. Foi assim que ela se tornou o árbitro da próxima rodada. Eu estava determinado a não perder para poder ficar no tapete com a Emily novamente. Mas então, enquanto estava agachado em uma posição extremamente desconfortável, percebi algo fora do comum. O Gregory estava dando uma olhada na Grace, que teve que se inclinar para alcançar os círculos vermelhos. Eu imediatamente me senti ainda mais lívido do que antes. A Emily estava tão cega a ponto de não ver o óbvio. Afinal, seu namorado estava secando descaradamente outra garota. Mas a Emily estava tão absorta na roleta que nem prestou atenção no que estava acontecendo. Você nem imagina como foi difícil para mim me conter naquele momento. Eu não queria mais olhar para o Gregory e perdi de propósito, só para me tornar o árbitro da próxima rodada. E eu não tinha ideia de que isso me deixaria ainda mais irritado. Depois de alguns movimentos, o Gregory começou a trapacear. Eu o vi ficar deliberadamente nos círculos da cor errada só para se aproximar da Grace. Decidi ignorar, mas então algo inesperado aconteceu. A Emily decidiu trapacear também. Ela teria que fazer um movimento difícil. Então, para ficar mais fácil, ela colocou as mãos nos círculos da cor errada de propósito. Eu não fui o único a ver isso. O Gregory também viu. De repente, ele se levantou e empurrou a Emily para que ela caísse no chão. Ele tinha ido longe demais. Eu nunca tinha ficado tão furioso antes. O que você está fazendo? É só um jogo, eu disse, empurrando. E então eu não aguentei. As emoções que eu estava segurando por 2 dias finalmente explodiram. De pé no tapete, esqueci minha timidez, medos e tudo mais que me impedia de declarar meus sentimentos. Eu não me contive e deixei escapar tudo. Sobre o Gregory ter beijado outra garota, olhado para Grace durante o
jogo e sobre o meu acordo com a minha vizinha. Mas o mais importante foi que eu me declarei na frente de todos. Eu disse a Emily que estava desajeitadamente tentando mostrar o quanto eu me importava com ela e por que eu apareci no café com um buquê de flores. Depois de dizer tudo isso, fiquei tão aliviado. A raiva havia desaparecido e de repente eu percebi o que tinha feito. Fiquei tenso, me preparando para uma luta caso o Gregory quisesse se vingar de mim. Mas de repente ouvi uma risada alta. O Gregory e a Emily estavam chorando de tanto rir. E a Grace ficou no meio de tudo isso, confusa. Eu não entendi o que estava acontecendo e pela primeira vez não sabia o que fazer. Mas então a Emily explicou por que eles estavam rindo. O que ela disse me chocou. Acontece que a Emily também tinha sentimentos por mim há muito tempo, mas ela não conseguia entender se eles eram recíprocos ou não. Afinal, eu sempre fui gentil e educado, mas nunca tentei ultrapassar os limites. É por isso que a Emily decidiu fazer um teste e pediu ao seu primo Gregory que fingisse ser seu namorado. Ela esperava me deixar com ciúmes, mas quando cheguei ao café com um buquê de flores para outra garota, ela ficou muito chateada. A Emily ficou magoada, mas estava tão ansiosa para descobrir por que eu tinha escolhido outra garota e não ela, que nos convidou para um encontro duplo. Vendo como eu estava me dando bem com a Grace, a Emily sugeriu que jogássemos Twister só por educação. Ela já havia decidido firmemente cortar todos os laços comigo depois disso, para não ferir seus próprios sentimentos. No entanto, o jogo acabou trazendo toda a verdade à tona. Essa notícia me deixou chocado. Eu me senti feliz e envergonhado ao mesmo tempo. Mas, naquele momento, eu tinha que agarrar minha chance de ser feliz. Com uma voz inesperadamente confiante, convidei a Emily para sair. E ela concordou. Passamos a noite toda rindo de nossa estupidez. E nossos namorados de mentirinha pareciam ter aprendido com os nossos erros. O Gregory admitiu que a garota com quem eu o tinha visto era apenas sua amiga. E ele gostou tanto da Grace que a acompanhou até sua casa e a convidou para um novo encontro. Parecia que minha vizinha sentiria falta de alguém nas férias. Convenhamos, é uma história engraçada. Não havia necessidade nenhuma de bancar o amigo da Emily na vida real. Tudo o que eu precisava era agir como namorado dela em um jogo. Agora, todos nós costumamos nos reunir e jogar Twister mais vezes. E você, já conseguiu sair da friend zone alguma vez? Nos conte como foi nos comentários abaixo. Eu abracei meu namorado e estremeci. Estávamos sob a mira dos demais. Um movimento errado e a multidão saltaria sobre mim. Eu não queria isso de forma alguma. Então, me endireitei e foquei na música. O jogo continua. Olá, pessoal. Eu sou a Emma e tenho 16 anos. Você já assistiu Round 6? Eu aposto que sim. Graças a essa série, me tornei a garota mais popular da escola. Mas, para isso, tive que entrar no jogo e passar pelos mesmos testes que os personagens da série. Nosso jogo tinha tudo. Soldados, tiros, bolinhas de gude, traições, massacre. Estou brincando. Sem massacre. Mas você tem que ver por si mesmo. Eu não estava acostumada a me destacar na escola, e naquele dia, como de costume, sentei-me confortavelmente no fundão, empilhei meus livros e me preparei para tirar uma soneca. Quando de repente o diretor entrou em nossa sala de aula, eu perdi o sono, especialmente quando ouvi a notícia. Pessoal, é hora de escolher o presidente da sala. Este ano decidimos recusar o formato usual de eleições com campanhas barulhentas, slogans e debates públicos. Qual de vocês é digno de se tornar um líder? Vocês mesmo decidirão. Do jeito que vocês acharem mais conveniente. Daqui a uma semana estarei esperando o novo ou nova presidente em meu escritório. Todos pareciam ter enlouquecido. Eles sugeriam literalmente de tudo. Votação secreta, sorteio, corridas, uma batalha de rap, mas nada disso agradou a maioria. E então, ouvi a voz da minha antiga rival, Stella. E se organizarmos nosso próprio Round 6, com os mesmos jogos da série? Ficou um daqueles silêncios terríveis na sala de aula. Eu vi os rostos dos alunos assustados, seriamente assustados. O silêncio foi quebrado pelo meu namorado Joseph. Você está falando sério? E o que você sugere? É muito simples. Quem não quiser participar, passa a fazer parte do staff e vai fiscalizar o cumprimento das regras. E aqueles que perderem terão que realizar algumas tarefas, não importa o quão loucas e vergonhosas possam ser. Você não vai acreditar, mas a ideia da Stella funcionou. Os alunos começaram a levantar as mãos em concordância. Eu olhei para o Joseph confusa. Para ser honesta, eu era uma covarde. Então não concordaria em fazer isso por nada no mundo. Mas meu namorado voltou sim. E depois dele eu levantei minha mão incerta. Não havia como voltar atrás. O jogo havia começado. Depois das aulas, nos reunimos em um parquinho perto da escola para discutir as regras. Stella ficou tão inspirada que quase não se calou. Proponho realizar o primeiro jogo amanhã depois das aulas. Então,
Quantos somos? 15 participantes e 20 para o staff. Para sermos mais autênticos, precisamos criar uma roupa, como na série. Vamos fazer o seguinte: os jogadores usarão roupas de treino verdes e os soldados usarão roupas e máscaras cor-de-rosa. Podemos comprá-las, ou nós mesmos as fazemos. E agora precisamos distribuir os números. Eu coloquei minha mão no boné, peguei um pedaço de papel e prendi a respiração. Por favor, pelo menos um 7 da sorte. Mas as más notícias estavam esperando por mim. Meu número era o 13, um símbolo de má sorte. Não é à toa que voltei para casa de péssimo humor, mas no dia seguinte as coisas pioraram ainda mais. Quando a última aula acabou, nos reunimos no parquinho atrás da escola. Claro, eu sabia o que estava esperando por nós. A primeira e mais louca rodada do jogo Batatinha Frita 1, 2, 3. Felizmente, ao contrário da série, não havia nenhuma boneca assustadora lá. E eu exalei de alívio. De repente, uma multidão de caras vestidos de rosa e com máscaras apareceu detrás das árvores. Cada um deles tinha uma arma de paintball nas mãos. Agarrei-me ao braço do Joseph. Eu nunca tinha sentido tanto medo antes. Os caras de rosa nos cercaram e nos deram um susto. Uma melodia agradável começou a tocar e Joseph e eu corremos. De repente, a música parou e aplausos altos vieram para substituí-la. Cerrei os dentes e fechei os olhos com força. E quando abri meus olhos, vi colegas de classe deitados ao meu redor. Eles foram queimados com tinta e, portanto, eliminados da competição pelo título de presidente estudantil. Eu não queria ter o mesmo destino, mas quando Joseph e eu estávamos quase alcançando a linha de chegada, a música parou de repente. Não tive tempo de desacelerar a tempo e balancei meus braços para manter o equilíbrio. Ah, não. Este era o meu fim. Eu estava me preparando para atirar quando, de repente, a música começou a tocar novamente. Joseph e eu demos alguns passos e nos encontramos atrás da linha de chegada. Uau! O número 13 me salvou. Afinal, ninguém percebeu o meu passo em falso. Os alunos perdedores foram eliminados e apenas 10 pessoas permaneceram no jogo. Voltei para casa feliz. Afinal, como fã devota da série, sabia exatamente o que esperar da próxima rodada. O jogo Colmeia de Açúcar. Fiz o biscoito com açúcar e bicarbonato. E quando já estavam congelados, peguei uma agulha e comecei a treinar. Como personagem principal de Round 6, comecei a lamber o doce. E logo consegui tirar com facilidade o triângulo com uma agulha. Portanto, estava 100% pronta para o próximo jogo. Depois das aulas, nos reunimos novamente no parquinho. De repente, em vez de doces, vi folhas de papel dispostas no chão, como em uma amarelinha. Ah, não! Eles decidiram trapacear e violaram a ordem dos jogos. E agora teríamos que enfrentar a Ponte de Cristal, aquela que tirou a vida de dezenas de jogadores na série. Peguei o boné novamente e tirei um pedaço de papel. Por favor, deixe-me ter sorte pelo menos agora. Com as mãos trêmulas, desdobrei o papel e lá estava. Salvação! Eu era a nona. Claro, nem tudo era igual à série. Quando alguém escolhia o quadrado errado, a pessoa lia um desejo escrito no verso da folha. A pessoa estava fora do jogo. Mas ainda assim teria que cumprir tudo o que estava escrito ali. Na minha frente, um a um, os participantes saíram do jogo. Eu memorizei os quadrados seguros e segui seus passos. E só quando a amarelinha de papel foi deixada para trás é que eu percebi do que minha sorte me salvou. Os perdedores comiam baratas, subiam em árvores altas e mandavam suas fotos mais vergonhosas em grupos públicos. Eu morreria de vergonha ou medo se recebesse uma dessas tarefas. Mas meu número não me decepcionou e acabei entre os 4 sortudos. Eu, Joseph, Stella e Dan passamos para a próxima rodada. Mas eu não sabia exatamente o que teria que fazer nela. Na manhã seguinte, fui para a sala de aula quando me deparei com olhares desafiadores. Os que perderam estavam claramente com raiva de mim e de todos que passaram nas provas. Eu me agarrei ao Joseph e tive medo de olhar para cima. Parecia que todos ao meu redor me odiavam. Mas as aulas acabaram e novamente fomos ao parquinho. Um novo jogo nos esperava para a final. E era o jogo das bolinhas de gude. De acordo com a série, me lembrei que apenas um dos 2 restaria. Então não escolhi Joseph como meu par. A Stella veio até mim e decidimos jogar Jogo da Velha. Desenhamos o jogo no chão e prendemos a respiração. Jogamos as bolinhas para preencher os espaços. Quem tiver 3 bolinhas formando uma linha vence. Eu estava juntando todas as minhas forças quando vi as bolinhas de gude da Stella assustadoramente alinhadas. Ela só precisava de uma jogada e venceria. Eu segurei firme minha bolinha, mirei e quebrei a combinação da adversária. E depois de alguns minutos, minhas bolinhas ficaram perfeitamente enfileiradas. Eu ganhei! Eu ganhei! Eu já havia guardado as bolinhas quando, de repente, a Stella disse:
Emma, eu vi você se mexendo no primeiro jogo. Então, se você não desistir agora, vou contar tudo para o staff. Eles irão rever o vídeo e então você terá que cumprir todas as tarefas que os perdedores das rodadas anteriores fizeram. Meu queixo caiu de surpresa, mas eu rapidamente me recompus e corri com a bolsa. Eu estava correndo e esperando por um milagre, quando de repente ouvi um grito alto da Stella atrás de mim. Ah! Minha perna! A Stella saiu correndo atrás de mim, mas acabou caindo e, ao que parecia, machucou a perna. Sim, eu queria ganhar, mas não a esse preço. Depois que minha oponente foi levada para uma ambulância, as coisas ficaram estranhas e assustadoras. O cara que perdeu para o Joseph não quis entregar o celular dele e os dois começaram a brigar. Fiquei com tanto medo que corri para casa. Mas lá não me senti melhor. Fiquei atormentada pelas palavras da Stella. Portanto, menos de 1 hora depois, decidi visitar minha rival. Stella, fique com meu iPhone. Digamos que eu perdi. Só por favor, não conte a ninguém sobre isso. Eu não preciso de nada de você. Vou ficar quieta mesmo assim, não se preocupe. Agora nada ameaçava minha vitória. Joseph e eu chegamos ao teste final e ele prometeu perder para mim. Eu tinha certeza de que logo seria presidente. Então, no dia seguinte, fui para a escola feliz como sempre. Mas meu humor foi definitivamente arruinado. Estar em nossa sala de aula se tornou simplesmente insuportável. Os alunos fofocavam uns sobre os outros, xingavam e se dividiam em pequenos grupos. Era bom eu ter o Joseph, caso contrário, eu teria enlouquecido naquele estado. As aulas passaram voando e Joseph e eu nos encontramos em uma lula desenhada com giz. Eu seria o defensor e ele o atacante. Estávamos cercados por uma multidão de colegas, mas eu não estava com medo, porque sabia que todo esse jogo era apenas uma formalidade. O jogo começou. Eu me preparei para fingir que estava tentando fazer alguma coisa, quando de repente, o Joseph deu um pulo e me empurrou com força. Eu caí, rasgando meu joelho. O Joseph exagerou. Eu não deveria ter jogado tão ingenuamente. Meu namorado se inclinou sobre mim e eu estendi minha mão para me levantar. Mas em vez de me ajudar, ele sussurrou em meu ouvido. Desculpa, querida, é cada um por si. Naquele momento, a multidão pareceu enlouquecer. Joseph! 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 Vamos, livre-se dela! Eu estava prestes a chorar, mas não queria dar esse gosto a meu, agora ex-namorado. Este jogo foi longe demais. Eu me levantei, arranquei meu número e o rasguei em pedaços. Pessoal, veja só o que nos tornamos. Estamos dispostos a arriscar, desgraçar, sofrer, trair. E tudo isso por causa de um jogo idiota. E se for necessário sacrificar minha consciência em prol da vitória, então renuncio minha inscrição ao cargo de presidente. Bem, o que vocês estão defendendo? Parabéns ao campeão por toda essa maldade e traição. Fui para casa e, estranhamente, a vontade de chorar desapareceu. Eu me senti tão bem. Junto com as palavras, eu senti que consegui extrair muito da negatividade e, finalmente, me senti livre. Afinal, agora não preciso mais ter medo de vingança pela derrota. Agora, eu só precisava consertar o que esse jogo tinha feito. Naquela mesma tarde, comprei algumas guloseimas e fui visitar a Stella. E ela ficou muito feliz em me ver, porque eu fui a única a se preocupar com a saúde dela. Conversamos por várias horas e nos tornamos amigas. Era uma pena que ela estivesse em uma cama de hospital. O apoio da Stella teria sido muito útil para mim, mas, por enquanto, eu teria que lutar sozinha contra os caras. Na manhã seguinte, na escola, olhei indiferentemente para todos, mas de repente fui cercada por alunos. Eu estava pronta para me defender, mas então um deles disse: Emma, nós conversamos e decidimos que não precisamos de um presidente como Joseph. Nós escolhemos você. Por favor, aceite o cargo. Eu não pude acreditar no que tinha acabado de acontecer. Meu discurso despertou a consciência dos alunos. Sim, este jogo terminou de forma muito imprevisível. Pensei muito na oferta, mas mesmo assim, concordei. Foi assim que me tornei a presidente da classe. E meu primeiro decreto foi banir todos os jogos violentos. Deixe esses jogos ficarem apenas na televisão. Agora, você deve estar se perguntando: o que aconteceu com Joseph? Os pais dele o levaram para outro estado. E, com sorte, nunca mais o veremos novamente. Que tipo de jogos você gosta? Nos conte nos comentários. Esta é a Fundação SCP, uma organização secreta que encontra e estuda objetos anômalos em todo o planeta. Esses são os arquivos secretos da Fundação. Você já deve tê-los visto antes, e essas são as histórias de pessoas comuns que tiveram a sorte de encontrar as criaturas mais horríveis do mundo. As crônicas da SCP revelam novos detalhes sobre os objetos anômalos que você nunca viu antes.